Fala pessoas, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Catarina e estou aqui com o Francisco e com o André. Hoje vamos falar-vos um bocadinho sobre o grupo G e H deste Mundial. Nesta segunda jornada, tal como a França, duas equipas asseguraram a passagem à próxima fase. Mas mais daqui a bocadinho vamos falar sobre isso. O primeiro jogo do grupo G opôs os Camarões e a Sérvia. Este jogo ficou empatado a 3 bolas. Marcou o primeiro para os Camarões aos 29 minutos Castelho. De seguida, Pavlovic marcou aos 45 mais 1. Aos 45 mais 3, Milkovic Savic fez o 2-1 para a Sérvia. No segundo tempo, a equipa da Sérvia entrou também a marcar aos 53 minutos por Mitrovic. E depois os Camarões conseguiram empatar aos 63 por Aboubakar e aos 66 por Choupo-Moting. Este jogo foi recheado de gols e a primeira pergunta que eu tenho para vocês é se Aboubakar vai mexer realmente com o ataque dos Camarões, visto que desde a sua entrada conseguiram mais 2 gols, por ele próprio, fez o seu golo, e o segundo foi um passe dele para o gol do Choupo-Moting. Posso começar por ti, André? Antes de mais, fuck pessoas, acho que sim, acho que pelo menos a Aboubakar, essa entrada da Aboubakar na segunda parte veio mexer com um bocadinho mais com o jogo dos Camarões. Os Camarões já estavam presentes nesse jogo, e estavam até bastante perigosos e acho que Aboubakar, peço desculpa, veio mesmo fazer um bocadinho a diferença neste jogo. A Sérvia no começo estava um bocadinho apagada, até que os Camarões foram então primeiros a marcar, e lá está, como a Sérvia estava muito apagada, também tínhamos uns Camarões um bocadinho mais perigosos e um bocadinho mais acima do jogo, mas pelo menos até ao primeiro golo, porque depois a partir daí vi também uns Camarões um bocadinho mais adormecidos na partida e a seleção sérvia a ganhar um bocadinho também mais de destaque neste jogo. A seleção camaronesa acabou então por desaparecer um bocadinho, e a Sérvia conseguiu virar o resultado com 2 golos ainda na primeira parte, começando, como tu disseste muito bem, na segunda parte com o terceiro golo, e quando toda a gente esperava que este resultado estaria arrumado e que a Sérvia iria ganhar, o treinador decidiu pôr nada mais nada menos do que Aboubakar, e Aboubakar marcou então o segundo e fez a assistência para o terceiro, e foi exatamente, para mim, a segunda parte foi um bocadinho imprópria para cardíacos. Acho que se uma pessoa que tivesse assim um problema cardíaco estivesse a ver este jogo, não iria conseguir aguentar. Ainda bem que eu não tenho problemas cardíacos, porque eu já não estava a conseguir aguentar, porque vimos uns Camarões depois, desculpa, muito mais fortes, e até a criarem muito mais jogadas de perigo, e a Sérvia voltou a ser exatamente a Sérvia que estava no início, muito apagada. Tivemos uns Camarões muito acima, a partir um bocadinho antes, obviamente, mas a partir do segundo golo esteve sempre um bocadinho em cima do jogo, e os Camarões empataram o jogo de tal maneira que os 2 golos, mesmo os 2 golos que deram a redução do resultado e o empate, foram os 2 muito bons golos. Os Camarões conseguiram então ser, lá está, superiores a uma Sérvia que acabou por morrer um bocadinho neste jogo, porque, como o Francisco também já disse em alguns vídeos, quando falamos principalmente da Sérvia, esta Sérvia não é uma equipa muito forte. Este jogo acabou por provar exatamente esse comentário do Francisco. O Francisco nos tinha vindo a avisar que eu pelo menos acho que num dos jogos disse que a Sérvia até tinha estado muito em cima do jogo. O Francisco acabou por dizer que esta Sérvia não é uma Sérvia por aí além, e lá está, os Camarões e a própria Sérvia, peço desculpa, acabou por aproveitar 2 erros dos Camarões, pelo menos na primeira parte, que foi os tais que conseguiram empatar e virar o jogo na primeira parte, e depois também o terceiro golo. Penso que houve ali também um bocadinho de erro defensivo por parte da seleção camaronesa, mas os Camarões responderam muito bem à altura. Também, mais uma vez, o Francisco tinha dito, e muito bem no vídeo das previsões, que estes Camarões eram muito fortes. Aqui acho que está provado. Vamos lá ver o que é que esta terceira jornada
nos vai reservar para esta equipa, se vai conseguir fazer a passagem à próxima fase, mas a verdade seja dita que esta Sérvia, eu pelo menos esperava um bocadinho mais da Sérvia, e esperava um bocadinho de mais jogo por parte desta seleção. Acabou por marcar os 3 golos, acho que o resultado foi um bocadinho injusto para aquilo que os Camarões mostraram em grande parte do jogo. É verdade que estiveram um bocadinho mais adormecidos, mas em grande parte do jogo estiveram em cima do resultado, em cima do jogo, peço desculpa, e o resultado poderia ter sido ditado com uma vitória para os Camarões. E se fosse, eu acho que eu pelo menos iria, e o estádio iria todo ao rubro, e todos os amantes de futebol iriam ao rubro, se por exemplo os Camarões tivessem conseguido ganhar por 4-3. Infelizmente acabou por acontecer o empate. Ficam então as equipas divididas com um ponto. Vamos ver o que é que estas contas reservam. Vamos ver também, eu penso que os Camarões agora vão jogar contra a Suíça ou contra o Brasil. Contra o Brasil. Jogaram agora. É contra o Brasil. Foi a primeira jornada. Os Camarões jogaram a primeira jornada contra a Suíça, vou agora jogar contra o Brasil. Então vai ser um jogo um bocadinho complicado, se calhar, e provavelmente já estarão fora destas contas. Uma seleção, infelizmente, que estava até a demonstrar bastante bom futebol, coisa que nós andamos aqui à procura no Mundial, mas pronto, foi então o tal resultado que acabou por não conseguir ajudar estes Camarões, que jogaram muito e bastante neste jogo, e obviamente parabéns aos Camarões por terem demonstrado um bom futebol em 90 minutos, pelo menos algum dia no Mundial. Um jogo destes, já tivemos alguns, mas um jogo destes mesmo excelente havíamos de ter. E tu, Francisco, já te mostraste aqui apoiante desta equipa dos Camarões. Achavas possível, quando a equipa camaronesa estava a perder por 3-1, conseguisse dar a volta a este resultado? Sim, é assim, eu já falei muito destes Camarões, e a questão destes Camarões é um bocadinho isto, é que é uma seleção que nunca se pode descartar que pode fazer alguma coisa, e contra a Suíça viu-se isso. Nunca a própria Suíça, eu acho que não foi uma única pessoa que estava a ver aquele jogo com a Suíça que não estava sempre, olha, eles têm que ter cuidado, a Suíça tem que marcar pelo menos mais um, a Suíça tem que ter atenção, se não vai sofrer. E nós falámos disso aqui na altura. Estes Camarões, se eu estava à espera do 3-1, os Camarões tiveram menores grande parte do jogo que a Sérvia. A Sérvia, eu volto a dizer aqui, a Sérvia tem bons jogadores, a Sérvia joga um bom futebol, mas a Sérvia não é aquela equipa que de um momento para o outro a quiseram fazer parecer que era uma espécie de Dinamarca 2.0, que ia chegar a este Mundial e ia levar tudo à frente, ia ser campeão do mundo com 45 pontos, ganhando 45-0 numa final. Epá, não, isso nunca ninguém pensa. Mais à frente também vou falar um bocadinho destas duas seleções europeias que estão neste grupo, depois no jogo com o Brasil. Mas a verdade é que a Sérvia joga um futebol mais ou menos, é uma equipa mais ou menos, e viu-se isso. Portugal poderia ter ganho pelo menos um dos jogos, deveria ter ganho, não ganhou por questões de arbitragem, mas o outro jogo poderia ter ganho o jogo facilmente, mas também já vamos a Portugal. Mas Portugal não jogou bem, e mais uma vez aqui provou-se. No entanto, esta Sérvia é claramente perigosa, é uma equipa letal, é uma equipa com um nível de eficácia muito grande, e viu-se isso. Teve mais algumas, mas as 3 grandes oportunidades o gol teve, marcou as 3. Lógico que eu não percebo é como o Aboubakar não é titular nesta seleção. É assim, eu já tive muita dificuldade para perceber na altura aquela saída do Aboubakar do Porto. Bem, ok, é um jogador com bastantes lesões, mas aquela saída do Aboubakar do Porto e preferirem o Marega foi algo que eu não compreendi na altura, mas acabou por correr bem, ganharam títulos, mas sendo que vocês não terá visto alguma coisa em Marega a mais que em Aboubakar, acredito que será pelas lesões, que eu não consegui ver em nenhuma altura. Não sei se algum de vocês conseguiu ver, eu nunca consegui ver nada por aí alguém. Na comparação entre os dois, sempre achei o Aboubakar muito melhor. E provou-se aqui. Tanto é que o Choupo-Moting não jogou nada. Eu nunca vi, quer dizer, já vi alguns, mas é incrível como é que um jogador daquele nível consegue tomar tantas decisões erradas seguidas, que é uma coisa inacreditável. E quando tu tens esse, que é uma das estrelas da companhia dos Camarões, a jogar ao nível que joga, quando aparece um jogador como o Aboubakar, que usa aquela coisa maravilhosa que todos os seres humanos expõem, alguns é que decidem não usar, que é o cérebro, notoriamente a equipa dos Camarões jogou de forma diferente e foi muito, muito mais perigosa a partir daí. Ele marca um grande gol, para mim também um candidato a melhor gol deste Mundial.
mas depois fica ali mas depois fica-se ali naquele sentimento. Eu acho que os Camarões vão sair daqui com um sentimento muito amargo de boca, porque eu acho que os Camarões poderiam ter, o resultado contra a Suíça poderia ter sido diferente, este resultado contra a Sérvia poderia ter sido diferente, mas vão jogar contra um Brasil, e notoriamente com o Brasil, nós já vimos aqui, já vamos falar, que o Brasil não vai dar hipótese, infelizmente poderemos, não vou ter o jantar à pato, mas é assim que funciona o futebol. Aquilo que nós tínhamos previsto era, pelo menos que eu tinha previsto, é que estes Camarões iam venderam difícil a derrota com a Suíça, venderam muito difícil este empate à Sérvia. É uma equipa que acima de tudo tem que melhorar sensivamente e muito. Teve aquele momento absolutamente inacreditável, suposta discussão entre o guarda-redes e o treinador, que ninguém sabe muito bem o que é que aconteceu entre o Onana e o treinador. A questão é que supostamente o problema era o estilo de jogo do guarda-redes, mas o treinador, quando convoca um jogador para a seleção nacional, não sabe o seu estilo de jogo. Mas depois também há quem diga que, na verdade, o guarda-redes é que decidiu, o Onana é que decidiu é que terá recusado a jogar no estilo de jogo do treinador, mas mesmo assim, o treinador, quando convoca um guarda-redes para o Mundial, à partida sabe o estilo de jogo que ele joga e por isso é que o convoca, porque acredita naquele estilo de jogo. Acredito eu. E eu acho que, pelo menos em um dos 3 gols sofridos pelos Camarões, o Onana não sofria. Eu acho que o segundo gol, por exemplo, o Onana não o sofria. Em nenhum lado do mundo. Este rapaz estava à baliza. Ele estava à baliza. Bem que me parece que tem muito mais jeito para outra coisa, que para guarda-redes não é lá dos melhores. Parece-me bastante limitado e acaba por ser assim. Mais uma vez, os Camarões sofrem ali com a falta de capacidade defensiva, sofrem, parece-me a mim, com uma gestão muito má por causa desta seleção a nível técnico, e depois supostamente também diz que há ali uma espécie de Jorge Mendes lá do sítio que se chama Samuel Eto'o, mas a verdade é que estes Camarões são uma boa equipa, poderiam ter ganho, tem um jogo muito, muito interessante, e acho que, olhando para outros grupos e outras seleções que podem passar à próxima fase deste campeonato do mundo e provavelmente vão passar, eu acho que os Camarões ficarem de fora é muito, muito, muito triste. Porque acho que qualitativamente, a nível de futebol, partiram um futebol muito melhor que grande parte das seleções. Perderam este jogo, as razões o André explicou-as muito bem, que é não se pode falhar tanto a nível ofensivo num campeonato do mundo. Já numa competição como um campeonato normal, a pontos corridos, é difícil fazer isto numa competição tão curta, em que uma vitória ou um empate valem muito mais do que uma vitória, um empate e uma vitória vale muito mais do que propriamente os pontos em disputa. Acaba por ser fatal e acho que os Camarões vão sofrer isso. Vamos lá ver o que é que vai acontecer no último jogo, mas acho muito difícil, com o nível neste momento que o Brasil está, os Camarões conseguirem fazer uma surpresa. Sinceramente, a disputa da passagem do grupo vai estar no outro jogo, até porque os Camarões acho que teriam de fazer um resultado algo histórico contra o Brasil, que não parece que vai acontecer para isso acontecer. É esperar para ver, porque já vimos que podem acontecer coisas impossíveis no futebol, mas sinceramente acho que vamos ver mais um comprido calendário neste grupo do que outra coisa na próxima fase. Aqui o Francisco tem razão, à partida e teoricamente, não é verdade, os Camarões não vão ser superiores ao Brasil, mas quando a árbitra apitar, a bola é redonda e pode cair para qualquer um dos lados, como é óbvio. Portanto, acho que aqui estes Camarões vieram dignificar realmente as suas cores, a sua camisola, ao contrário de algumas equipas que nós já vimos neste Mundial que não jogam futebol. Estes Camarões demonstraram jogar futebol, têm na sua frente de ataque, apesar de sair do banco, o Aboubakar, que sempre foi um avançado de destaque no futebol europeu, tanto na passagem pelo Porto, que sempre foi um médio que marcou. Estou a dar comédia agora, como avançado, que marcou bastantes golos. E é complicado nós percebermos como é que um jogador que tanto nas suas equipas como na sua seleção já deu tanto, é complicado perceber como é que este Aboubakar continua apenas no banco. Podemos entender que seja pelas lesões, que ele não seja utilizado, mas já percebemos que quando ele entra, ele realmente marca.
podemos também considerar que esta época ele tem apenas 8 jogos e tem 2 golos, o que é pouco para um avançado, e pode ser por aí a escolha do treinador de não o colocar de início. Mas este avançado Sim, entra... desculpa te interromper, Catarina, só questões físicas é que justificam o não jogar de início. Exato, fui buscar um bocadinho estes dados também para tentar justificar ele não ser aposta de início, porque indo também de encontro àquilo que eu vos perguntei, eu acho que o Aboubakar vai mexer realmente com o jogo e sai dos pés dele o primeiro golo, que eu aqui discordo um bocadinho de ser um grande golo. Foi sim uma execução boa, foi uma boa ideia, mas acho que não tenha sido a melhor execução que se pediria a um avançado. Isto vai também um bocadinho de gostos pessoais, claro. E acho que só por aqui é que se justifica a não entrada do Aboubakar para o 11 inicial. Falando um bocadinho da Sérvia, acho que aquela Sérvia que nós achávamos, como o André também falou, que ia ser muito boa defensivamente e que iam lá uma ou duas vezes e marcavam, a parte de realmente o ataque dele ser muito mortífero, em que em poucas ocasiões conseguem fazer 3 golos, ou seja, 3 remates à baliza enquadrados, 5 remates enquadrados, 3 dão golo, portanto acho que fala um bocadinho sobre o que é o ataque, mas defensivamente a Sérvia está longe daquela Sérvia em que nós portugueses tivemos medo ao dizer que realmente era uma equipa a ser temida. Acho que Portugal nessa altura dificultou aqui um bocadinho a nossa percepção, porque achámos que era muito difícil bater-nos contra uma equipa como a Sérvia. E acho que este jogo fala muito por si, esta Sérvia. E estes Camarões, há ali uma certa parte que adormecem, o que fica um bocadinho desinteressante este jogo. Mas quando eles pensam em mexer o jogo, especialmente na segunda parte, conseguem fazer golos e conseguem mostrar algum futebol e alguma coisa. E acho que deste jogo e deste jogo, acho que estamos falados e acho que podemos passar para os melhores e piores de cada seleção, dos Camarões e da Sérvia. Posso começar por ti, Francisco. Com o melhor, eu acho que, enfim, acho que há muito poucas dúvidas, pelo menos eu não tenho nenhuma, será mesmo o Aboubakar, a forma como ele consegue mudar o jogo é extraordinária, por isso, para mim, ele tem que ser o melhor destes Camarões. Ele, para mim, é de longe o melhor destes Camarões. Em relação ao pior, é a linha defensiva, é a forma como comete tantos erros seguidos que prejudicam muito a equipa, e que uma equipa, lá está, no Mundial, por muito respeito que se tenha, não pode cometer estes erros. Vimos aqui noutros grupos, noutras equipas que nós a consideramos muito fortes, que acabaram por ser, por mostrar isto. Em relação ao melhor da Sérvia, eu acho que o melhor da Sérvia acaba mesmo por ser, de certa forma, a forma oportunista e eficaz como esta equipa joga. É uma equipa que notoriamente não precisa de muitas oportunidades para marcar gol, e acho que essa eficácia, falamos aqui de tantos problemas de eficácia, ou já falámos de tantos problemas de eficácia neste Mundial até aqui, mas também temos que falar do ponto positivo, e acho que esta Sérvia, acima de tudo, é extraordinariamente eficaz. No que toca ao ponto negativo desta Sérvia, eu também vou tocar um bocadinho aqui na debilidade defensiva, e mais uma vez digo isto. Eu acho que quando a Sérvia jogou contra Portugal, já se tinha notado que não era uma equipa propriamente espetacularmente boa a defender. Só que Portugal não foi eficaz e jogou muito mal nesse jogo. Aqui que os Camarões vão jogar melhor, apertaram um bocadinho, aquela defesa da Sérvia um bocadinho, faz-me lembrar um bocadinho o Bruno Varela, é muito bom guarda-redes, desde que não rematei a bola à baliza. Por isso acho que é isto, que é o pior da Sérvia e dos Camarões, dos dois acaba por ter a sua capacidade defensiva. O melhor dos Camarões é um pormenor individual, é um protagonista individual que é Aboubakar. O melhor da Sérvia é aquele coletivo ofensivo e a capacidade ofensiva da equipa de marcar muito em poucas oportunidades, e isso aí é uma coisa que neste Mundial está a tornar cada vez mais importante.
E tu, André, quais são os teus melhores e piores destas duas equipas? Eu vou um bocadinho por aquilo que o Francisco disse. Acho que o pior, e acabo por também juntar para as duas equipas, foi aquilo que também tu referiste há pouco, quando ambas as equipas estiveram um bocadinho adormecidas, pronto, acabou por também perder ali um bocadinho o jogo, a essência do jogo, que depois acabou por ser ganha, mas naquele momento foi um bocadinho perdida. E relativamente à Sérvia especificamente, é ela ter estado um bocadinho perdida naquele processo também defensivo, apesar de ter conseguido fazer a nível ofensivo um bom desempenho, mas a nível defensivo, pronto, deixou um bocadinho a desejar. A nível positivo, eu da parte dos Camarões acabo por destacar Aboubakar, não há qualquer dúvida em relação a isso. Na parte da Sérvia, eu vou destacar o avançado. Na semana passada destaquei o guarda-redes, nesta semana destaco o avançado Milinkovic-Savic. Acho que apesar de tudo esteve bastante presente, e acabou por também dar um bocadinho de outro ritmo ao ataque da Sérvia, pelo menos quando eles estavam a atacar. Eu aqui concordo com vocês, os vossos melhores e piores também vão em conformidade com os meus. Aboubakar indiscutivelmente tem que ser o melhor desta equipa dos Camarões. Do lado da Sérvia, eu também coloquei o Andrija Zirkovic como o melhor. Ele faz 2 assistências neste jogo e acho que este ataque da Sérvia esteve muito bem naquilo que foi ter 5 oportunidades desses 5, 3 marcarem. E acho que a parte defensiva de ambas as equipas foi mesmo o pior, porque deixaram criar muitas chances de gol à equipa adversária e pareciam um bocadinho perdidas em alguns lances no processo defensivo. Agora acho que podemos passar para o segundo jogo deste grupo D, opôs o Brasil à Suíça. Este jogo acabou 1-0 para a equipa canarinha. Quem marcou foi Casemiro aos 83 minutos. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês é se acharam, o que é que vocês acharam que aconteceu a este ataque brasileiro e se acham que isto se justifica pela falta que Neymar possa ter feito a esta equipa. Posso começar por ti, André? Eu acho que sim, acaba, apesar de que Neymar já nos apresentou, pelo menos no primeiro jogo, Neymar acaba por ser um bocadinho, pronto, acaba por fazer um bocadinho falta, acaba por ficar naquela dúvida se prejudica ou não, sem ter muitas certezas, porque Neymar no primeiro jogo acabou por nos apresentar uma exibição um bocadinho diferente àquelas que já nos habituou. Mas é certo que um jogador com as características de Neymar acaba sempre por fazer diferença em campo quando está presente num momento decisivo. Neymar é um daqueles jogadores que, se quiser, acaba por resolver. Mas É daqueles que dá jeito de sempre ter. Exato. É um jogador que dá jeito de ter sempre ali na carta, uma carta na manga, sempre ter ali em campo, acaba por sempre fazer a diferença. Não só pelo nome, mas mesmo também pelas exibições. Mas acho que a Tite acabou por conseguir ter ali uma equipa boa presente em campo. Acho que acabou por ter boas dinâmicas, acabou por acabar por funcionar bem a exibição e o jogo que o Brasil tentou impor. Só não sei o porquê do selecionador não colocar Ederson a jogar, mas isso, pronto, acho que isso, não colocar Ederson a jogar deveria dar expulsão para o futebol. Mas também com os remates que têm havido à baliza do Brasil, o Brasil até pode jogar sem guarda-redes. Também é verdade. Acaba por ser um bocadinho verdade, mas fora de brincadeiras, acho que Neymar faz a diferença e não faz ao mesmo tempo, porque o Neymar de outros jogos faz a diferença. O Neymar do primeiro jogo deste Mundial
acaba por não fazer diferença nenhuma e se calhar até acaba por ser melhor. É aquela máxima do se nós tivermos o jogador mais sonante em campo, será que a equipa se vai conseguir solucionar melhor? Se calhar a equipa soluciona-se melhor porque também a outra equipa fica um bocadinho perdida a nível do que é que depois a equipa faz sem aquele jogador, porque é que a equipa deixa de procurar aquele jogador-chave. O exemplo de Portugal, obviamente, com Ronaldo, se Ronaldo não estiver a jogar, acaba por perder ali aquele elo de liga, aquele elo-chave que os jogadores da nossa seleção estão sempre a tentar procurar Cristiano Ronaldo, e o mesmo acaba por acontecer também no Brasil, apesar de o Brasil ter diversos jogadores bastante fortes. No geral, o jogo acho que para mim acabou por ser um pouco equilibrado. Claro que o Brasil esteve sempre um bocadinho mais em cima do que a Suíça, mas foi também um Brasil um bocadinho mais, se calhar, apagado do jogo anterior, se calhar também porque o adversário ou o exigiu assim, ou também não o deixou, se calhar, impor-se mais. Mas lá está, acabava sempre por conseguir ser um bocadinho superior do que a seleção suíça. Mas é claro que a Suíça pouco assustou o Brasil, como o Francisco estava a dizer, poucos remados são feitos à baliza do Brasil, portanto isso também diz um bocadinho da coesão a nível de equipa mesmo e de posicionamento de todos os jogadores que o Brasil consegue ter, e acho que o resultado acaba por ser se calhar mais certo para aquilo que foi a exibição no final do jogo. Aquele 1-0 acaba por ser se calhar um bocadinho justo para aquilo que foi o jogo. O Brasil foi superior à Suíça um bocadinho mais, um bocadão mais do que a Suíça, e o resultado acaba por ser justo. E tivemos, lá está, não tivemos exibições muito de encher o olho, mas eu acho que acaba por ser o resultado justo com uma boa equipa, uma boa solução para Tite remodelar aquela posição no jogo, e o Brasil acho que acaba também por mostrar cada vez mais aquela seleção que vai dar aqui muitas dores de cabeça aos próximos adversários que os apanharem, livrar que Portugal pelo menos se livre deles assim, durante alguns jogos, mas a verdade é que este Brasil é um sério candidato a chegar a uma final e a conseguir vencer exatamente este Mundial. Vamos lá ver se o Brasil nos ouve e as coisas por assim vão pela frente, mas a Suíça acaba por, se calhar, perder porque teve um bocadinho de azar no adversário que lhe calhou. Teve um Brasil que se calhar este ano e neste Mundial acaba por estar muito superior, e pronto, agora a Suíça tem de esperar exatamente pelo próximo jogo para ver exatamente aquilo que vai acontecer. O mais certo é que vai acabar por passar à próxima fase. Não estou a ver a Suíça a perder pontos assim contra o próximo adversário, contra a Sérvia, apesar de ser um jogo que se calhar vai ser um pouco equilibrado. Vejo uma Suíça um bocadinho superior à Sérvia, mas a verdade é que a Suíça também precisa ter exatamente muito cuidado por aquilo que também já explicámos na análise do jogo anterior e daquilo que a Sérvia acaba por ser, mesmo não sendo uma equipa tcharam, como se diz, não é? Portanto, volto a repetir-me, acaba por ser um resultado justo. O Brasil mostra-se uma vez mais muito forte, muito presente neste Mundial, com vontade de ganhar este Mundial. Isso obviamente que acaba por se ver em campo e acaba por também nos encher um bocadinho os olhos quando eles jogam melhor. Acho que para mim não foi o caso deste jogo, não foi um jogo muito por aí além, acaba por nos encher os olhos alguns momentos, mas lá está, a exibição se calhar no próximo jogo vai acabar por ser melhor, e quando se calhar tiver um adversário um bocadinho mais forte, não dizendo que, não estou a dizer que a Suíça é muito fraca, mas quando tiver se calhar um adversário mesmo do mesmo nível que o Brasil, o jogo vai acabar por ser muito interessante, e aí sim vamos ter se calhar aqueles joguinhos quentinhos que tanto nós falamos. Francisco, aqui consegues concordar com o André quando ele diz que o Brasil continua a ser candidato ao título, ou achas que este jogo vai tirar ou veio acrescentar algumas dúvidas àquilo que poderá ser o futuro desta equipa, quando apanhar uma equipa um bocadinho mais bem preparada defensivamente? Eu concordo com basicamente tudo o que o André diz, porque este Brasil provou neste jogo que ainda é mais candidato, porque não precisou de jogar espetacularmente bem à bola, porque este jogo não foi espetacular por parte do Brasil para ganhar este jogo. A questão do Neymar faz falta, o Neymar faz sempre falta. Um jogador como o Neymar faz sempre falta, pode não fazer aquela falta enorme, mas faz falta.
Se bem que eu acho que a importância que o Neymar tem nesta seleção, apesar de ser a estrela da companhia, não é tão grande como outras estrelas da companhia já tiveram no Brasil. Mas isto é outro tipo de discussão. Mas a verdade é que faz falta um jogador como o Neymar, faz sempre falta. Ele, infelizmente não pôde estar, mas o Brasil acabou por resolver a questão. Eu acho que o Brasil preocupou mais por não marcar gols do que propriamente com aquilo que a Suíça poderia ou não poderia fazer. Em relação àquilo que o Brasil se espera no futuro, e é isto que eu estava aqui a dizer, eu tenho visto algumas pessoas, inclusive pessoas, jornalistas respeitáveis brasileiros, a fazer, porque há uma discussão no Brasil em torno se o Brasil deveria ou não deveria jogar com seleções europeias, na sua preparação para as grandes competições, internacionais. E fala-se muito que o Brasil não precisa da preparação, já vi jornalistas a dizerem isto, porque encontrou estas duas seleções europeias e ganhou-lhes sem dificuldades. Amigos brasileiros, o desafio do Brasil com as seleções europeias não é a Suíça e a Sérvia. Apesar da Suíça ter ganho a Espanha, é uma Espanha em reconstrução. Apesar da Sérvia ter ganho a Portugal, vocês próprios dizem, Portugal tem, provavelmente, eu concordo muito, como o pior treinador destas seleções. Eu acho, principalmente das grandes seleções, Portugal tem, sem dúvida, o pior treinador, e acho mesmo de todo o Mundial, se formos ver. Sim, eu disse grandes seleções, e estou a falar, quando estou a falar de seres humanos. Aquele foi ser que gera o Irão, não conta para esta. Já agora não há problema, mas para este regulamento fizeste bem lembrar que existe isso. Até me esqueço da existência de tal indivíduo. Mas a verdade é que não é neste momento um desafio do Brasil. O Brasil, quando se fala num desafio para o Brasil, tem que ser um desafio realmente importante. Ou vocês acham que se a Macedónia tivesse chegado por alguma forma a este Mundial, era um grande desafio porque ganhou a Itália? Não era. O que se passa aqui é que a Sérvia e a Suíça são duas seleções que beneficiaram de uma reformulação de uma reformulação da equipa no caso da Suíça, da equipa espanhola, e da Sérvia, de um jogo extraordinariamente incompetente por parte de Portugal. Quando vocês encontrarem uma França, quando vocês encontrarem uma, de certa forma, esta Espanha, vou-me contradizer um bocadinho, mas esta Espanha, dependendo muito da forma como entrar em campo, mas atenção, esta Espanha de hoje é muito mais forte do que aquela Espanha que perdeu com a Suíça, está a jogar muito mais futebol do que aquela Espanha que perdeu com a Suíça, e até mesmo aquela Espanha que ganhou Portugal. Quando vocês encontrarem uma Inglaterra, aí sim, e eu não duvido nada que o Brasil tenha fortes hipóteses, porque nós já dissemos aqui, nós fomos das primeiras pessoas a dizer que o Brasil é um dos candidatos ao título. Não vos demos o título na nossa previsão, mas vocês já viram que nós falhámos tudo, por isso então é uma vantagem para vocês não vos termos dado o título. E esta diferença, este combate sério vai ser quando encontrar estas seleções. O Brasil não pode basear a sua disputa internacional em jogos de futebol com a Sérvia e com a Suíça, senão vai estar travada a vida. Tem que ser com as grandes seleções e que pode encontrá-las e que pode ganhá-las. Aliás, eu fui o primeiro a dizer, e eu já bem disse até em off, que se Portugal ficar em segundo lugar do grupo e apanhar o Brasil, coisa que ainda pode acontecer matematicamente, Portugal é uma tarefa das antigas. Aquilo vai ser menos 7 é a vitória para Portugal. Menos 7, ganhamos nós, vocês vão fora. Porque é assim, e eu acredito mesmo que vocês, que é como equipa grande, só que não é uma equipa que neste momento, até agora, foi colocada à prova porque teve um jogo difícil, porque teve um jogo que não conseguiu marcar e complicou-se, mas o adversário complicar a vida ao Brasil. Não houve um, quer dizer, houve o Sérvio, o Neymar, mas isso é outra coisa. Mas de futebol não há um adversário complicado, nem há um adversário do grupo. Ou vocês acham que os Camarões... Como diria alguém, diga um. Exatamente. Os Camarões também não vão complicar. Ou seja, este Brasil é muito superior às outras seleções do seu grupo. É sem dúvida uma das seleções candidatas ao título de campeão do mundo. Eu acho que é uma das seleções, neste momento, há apenas duas seleções verdadeiramente candidatas a campeões do mundo, que é o Brasil e a França. As outras estão lá a passear. E vamos ver o que é que vai acontecer, mas sinceramente eu acho que o Brasil vai cumprir o calendário num jogo com os Camarões. Eu acho que só devia haver 15 minutos.
que é o Brasil marca gol, depois vamos todos para casa ver o outro jogo, porque os jogos são à mesma hora, e fazemos assim, porque não há interesse genuíno, não há interesse logicamente no jogo entre o Brasil e os Camarões, mas neste momento este era aquele grupo muito fácil, que sabia que o Brasil tinha hipótese e tinha quase que a obrigação de ganhar. O Brasil vai chegar à próxima fase com uma vantagem enorme competitiva em relação aos seus adversários, é uma seleção que está num nível de forma extraordinário e é uma seleção que apenas depende de si para ser campeã do mundo. Pode ter um jogo complicado, vai ter jogos difíceis, vai, com certeza vai ter jogos muito mais difíceis até à final do Mundial do que até agora. Mas esta fase de grupos, para mim, é um balão que prova que o Brasil é uma seleção muito competente e muito à frente das outras, mas não é um teste competitivo verdadeiro ao Brasil. E quando esse teste competitivo acontecer verdadeiro ao Brasil, aí eu acho que há uma ou outra coisa no Brasil que tem que melhorar, entre elas a eficácia e ali um ou outro momento defensivo, mas de resto acho que o Brasil, apesar do Alisson ainda não ter feito uma defesa, porque também não vou mais à baliza, acho que o Brasil não se vai preocupar muito neste momento a passar este grupo, e diria mais até os oitavos de final, porque o Brasil vai apanhar quem ficar em segundo do grupo, Portugal, por isso. Acho que o Brasil neste momento tem um caminho aberto até aos quartos. Eu aqui concordo com vocês e acho que o Francisco também fez aqui uma análise o que foi o grupo com estas 4 equipas. Acho que decididamente o Brasil é muito melhor equipa do que estas 3 que o acompanharam neste grupo e que acho que ainda não teve uma verdadeira prova de fogo para demonstrar aquilo que é ou não capaz. No entanto, eu vi este jogo um bocadinho mal parado, não por o Brasil não ter qualidade ou não estar por cima do jogo, mas pela eficácia realmente. Porque o Brasil, durante todo o jogo, tentou marcar, especialmente por Vinícius Júnior, mas parecia que tinha um bruxedo qualquer que, quando chegava ao último passo, à hora de realmente conseguir marcar o golo, parecia que faltava sempre ali qualquer coisa. Não sinto que seja a falta de Neymar que faça com que esta equipa não ganhe o jogo ou não consiga marcar mais golos, mas acho que os próprios jogadores estavam ali com um bocadinho de azar e não por serem piores que esta equipa da Suíça. De resto, acho que vocês falaram de todos os pontos desta equipa da Suíça, que ofensivamente não esteve assim tão bem, tentou chegar à frente, tentou criar algumas jogadas, é verdade, mas não tem um único remate enquadrado com a baliza. Assim fica difícil para nós vermos se realmente o Alisson merece estar na baliza ou se Ederson vai ter uma oportunidade, porque efetivamente ele ainda não teve uma defesa que se pudesse dizer, grande defesa, ele merece mesmo a titularidade. Acho que esta Suíça, se vai para o último jogo também com esta dificuldade em chegar à baliza adversária, em criar perigo contra a Sérvia, vai ser complicado poder assegurar este segundo lugar do grupo. E acho que de resto vocês falaram tudo, acho que não vale a pena estarmos aqui a repetir aquilo que foi o jogo. Queria perguntar-vos qual foi o melhor e o pior desta equipa, acredito que seja fácil para vocês. André, posso começar por ti? Para mim, a nível do Brasil, acho que o melhor, não posso destacar ninguém a não ser Vinícius Júnior, que esteve bastante bem no jogo, a meu ver, acho que esteve muito presente no jogo, apesar de lá estar ter sido um jogo muito parado, acho que foi aquele que esteve mais em cima do jogo e tentar procurar também um bocadinho os passos à frente. A nível da Suíça, eu não posso destacar também ninguém mais, ninguém menos do que Seferovic. Não, estou a brincar. Deus, Seferovic, não, neste jogo não, mas acho que apesar do gol sofrido, o guarda-redes Solmer também esteve muito bem em algumas paradas da equipa do Brasil. Conseguiu segurar ali um bocadinho a equipa suíça quando, por exemplo, os defesas não conseguiam parar. Era ele a última barreira, o último muro, e ele muitas vezes marcou presença exatamente. E no pior, lá está, pode-se dizer que é muito mau ou não, mas eu acho que ambas as equipas estiveram muito aquém daquilo que foi esperado. Mas lá está, tivemos uma Suíça um bocadinho mais fraca, ou muito mais fraca do que este Brasil, porque se calhar este Brasil também se conteve um bocadinho
para jogos mais à frente, apesar do adversário ser se calhar o mais difícil deste grupo. Não sei se acabou por se conter de propósito ou se foi mesmo porque foi o adversário que também se impôs, como eu referi na minha análise. Se calhar acabam por ser estes os pontos a nível de jogador. Também não, apesar de ter sido um jogo parado, não é que tenha visto assim um jogador que tenha tido um desempenho muito, muito mau, horrível, ao ponto de estar aqui a ser como destaque negativo. Fica assim a equipa, as duas equipas no geral, como se calhar com apresentações um bocadinho mais fracas daquilo que se calhar era esperado ou daquilo que se calhar este jogo o exigia. A nível positivo, pronto, acaba por ser aquelas duas figuras, mas a nível negativo acho que seria injusto também estar aqui, para mim, estar a destacar algum jogador. E tu, Francisco, conseguiste destacar alguém pelo lado negativo? No caso do Brasil, eu vou começar pela seleção do Brasil porque acaba por ser a mais fácil, que é o aspecto positivo desta seleção brasileira foi Casemiro. Casemiro mostrou-se o Casemiro mostrou uma coisa que muita gente duvidava há uns tempos. Hoje, quando lembramos que aquele Casemiro que veio do Real Madrid para o Porto tem descrédito, depois olhamos para este Casemiro e pensamos que aconteceu aconteceu alguma coisa ali para os lados do Porto, em que trocaram o homem. Na verdade, isto não é o Casemiro que veio do Real Madrid. O Casemiro que veio do Real Madrid está fechado uma arrecadação qualquer no Estádio do Dragão, e este era um rapazito qualquer que o Porto tinha para lá e toda a gente acreditou que era igual. Porque incrível a diferença, e é este Casemiro que não é um jogador da preferência Ten Hag no Manchester United. Leitimos sobre este assunto. Este jogador, que é o Manchester, que não sabe jogar futebol, e este Casemiro não joga nessa equipa. Absurdo. E provou aqui com este gol, um gol que tive muita sorte da forma como a bola lhe chega, também tive muita sorte no remate porque a bola lhe chega no jogador suíço, mas merecidíssimo, ainda bem que o fez, e é um gol de qualquer forma de bonito e feito. Em relação a pontos negativos, eu tenho que dar aqui o ponto negativo a um rapazito que eu disse que ia ser o destaque no Mundial, que nos iludiu muito neste jogo, que é o Vinícius Júnior. O Vinícius, não sei se reparaste, o Brasil jogou contra a Suíça, estava se calhar no hotel ali, se calhar convinha aparecer de vez em quando em campo, porque o Vinícius passou muito, muito ao lado deste jogo. Eu podia ter feito muito mais, esteve muito ao lado, não esteve aquele Vinícius que já nos habituou. Em relação ao ponto negativo da Suíça, é a forma, apesar de debater muito com o ponto positivo do Brasil, é a forma inacreditável como a Suíça não conseguiu criar perigo, nem sequer a previsão de que o poderia criar, uma linha ofensiva completamente fora de jogo. Como ponto positivo, Sommer, que se mostrou em grande nível, apesar do gol sofrido, concordo com o André, mostrou-se em grande nível. Aqui acabo de concordar mais com o André quando ele disse que o Vini era o seu ponto positivo. Acho que realmente o extremo do Brasil esteve muito em jogo, tentou criar algumas oportunidades. No entanto, também consigo compreender o que o Francisco disse, porque esperávamos um bocadinho mais dele. Esperávamos que ele fosse mais decisivo, que não falhasse golos como acabou por falhar. Mas ainda assim acho que ele foi um ponto bastante positivo por parte do Brasil. Também acho, como o Francisco disse, que o Casemiro teve fez uma boa partida, conseguiu resolver esta partida com o seu golo, foi um bom golo, e acho que para mim estes dois foram os que mais se destacaram do Brasil. No entanto, eu gostaria de colocar o Richarlison como ponto negativo. Acho que ele passou um bocadinho ao lado daquilo que foi o jogo, teve ali algumas dificuldades, alguns lances que até podia ter feito o seu golo, mas que não sei se estava desconcentrado, se o que é que se passou, que passou um bocadinho ao lado do jogo. Já do lado da Suíça, eu acho que o central Akanji esteve muito bem, fez bastantes cortes, esteve com uma performance boa. Não digo que seja o seu melhor jogo ou que esteja concentrado aos 90 minutos, mas acho que daquilo que foi aquela linha defensiva em alguns lances, acho que era o que esteve melhor. Mas efetivamente
o lado negativo, coloco mesmo a parte ofensiva desta equipa, porque foi inexistente. Embolo esteve muito desaparecido do jogo, esta equipa não conseguia criar, não conseguia fazer a bola chegar à frente, e acho que também era injusto colocar só um jogador, mas realmente toda esta equipa. Podemos então passar para o terceiro jogo, para o primeiro do grupo H. Embateu-se então Coreia do Sul contra o Ghana. O Ghana acabou por vencer por 3-2. Do lado da Coreia do Sul marcou, eu não sei dizer muito bem este nome, portanto peço já desculpa, Song Gin-shu aos 58 e aos 61. Do lado do Ghana marcou o Mohamed Salisu aos 24, Mohamed Kudus aos 34 e 68. A primeira pergunta que tenho para vocês é se este jogo foi ditado pelos erros defensivos ou pela eficácia das duas equipas, e queria que também tocassem no ponto do primeiro golo do Ghana. E posso começar por ti, Francisco. Assim, eu pegando nesse ponto do primeiro golo do Ghana, eu sinceramente não vi nada mais, também vou ser sincero, são tantos jogos que nós temos para falar, tanta coisa que eu não me recordo bem do lance. Eu sei que o lance deu ali algum tipo de discussão. Eu acho que é muito mais de erro óbvio o final do jogo, o facto do árbitro não ter deixado que o pontapé de canto tivesse sido batido, porque mas não pode acontecer nada, mas um canto não foi assim. A Coreia do Sul podia ter marcado o gol. E em vez de 3 pontos, era um... Eu falo do primeiro golo porque quando o cabeceamento do jogador da Coreia, a bola embate no braço do jogador do Ghana, não sei precisar quem foi, mas bate no braço dele e ele faz o passe para o Salisu, que acaba por marcar. E a minha dúvida era aqui se vocês consideravam mão ou não. Sim, eu não percebi, eu sinceramente não percebo essa regra, porque ou a bola conta ou não conta porque bateu no braço. Eu não percebo já como é que isso funciona afinal do braço. Supostamente o braço diretamente antes do gol supostamente não pode ser, mas agora também mudaram a regra, mesmo que fosse acidental. Eu acho que isto está uma confusão desgraçada, esta regra que eles inventaram aqui do gol, porque um jogador mesmo que toque na bola com a mão intencionalmente antes dela entrar, o gol é anulado de qualquer das formas, mesmo não sendo falta. Por exemplo, aquele típico lance que ainda se discute, que eu já tentei falar com muitos amigos esportistas e explicar-lhes a situação do Taremi com o Atlético de Madrid. O ano passado foi isso, o Taremi cair, bate com o braço na bola. Não é falta, não existe falta, mas a regra manda que o gol seja anulado. Que já falei disso muitas vezes, e aqui eu estou um bocadinho perdido, porque seguindo essa regra, este gol tem que ser anulado, porque efetivamente o jogador, e eu agora já me estou a recordar, o jogador do Ghana fica com a bola dominada, parece-me porque a bola lhe toca no braço. Não sei se a bola não lhe tivesse tocado no braço se teria feito ou não, mas acho que aqui é um lance, e aquilo é um lance confuso na área. Acho que aqui a culpa não está tanto no árbitro, está no VAR, que dessa altura devia estar, se calhar, devia ter ido ao bar do estádio beber uma águazinha, porque cerveja não podem, nem coisas com álcool, por isso fui ali beber uma água das pedras e acabou por se distrair. Mas no final do jogo, eu vou-te repetir, aquele canto deveria ter sido marcado, porque já vimos equipas a perder jogos em final de jogo e empatar jogos em final de jogo com o canto. Vale o que vale, podia só ter deixado o canto ser batido e se a bola saísse da área de alguma forma ter acabado logo, mas o canto deveria ter deixado de ser batido, apesar de Paulo de qualquer forma não poder falar assim com o seu árbitro. E em bom português mandou para um sítio que não é muito bom. Sim, o Sr. Árbitro é inglês, mas percebeu exatamente por onde é que Paulo Bento o tinha mandado, tanto é que se recusou a ir e mostrar-lhe o cartão vermelho. Mandou ir a ele, não é verdade? Mas ao contrário, que alguns artistas andam a dizer, isto não prova que os árbitros ingleses são piores que os portugueses. Continuam a ser melhores, está bem? Continuam a ser muito melhores. Ouvi alguns... Sim, também não é propriamente uma coisa muito complicada. Continuando aqui com a análise deste jogo, eu acho que isto foi um grande jogo, foi um dos melhores jogos deste campeonato do mundo até à data.
porque vimos duas equipas que realmente queriam vencer o jogo, vimos uma Coreia do Sul que poderia ter ganho este jogo, vimos um Gana que poderia ter ganho este jogo, aliás, como vimos contra Portugal. Acho que isto é um grande jogo, isto é um verdadeiro jogo do Mundial, em que qualquer coisa pode acontecer, que manteve as pessoas presas. Isto é um jogo mundial, isto é um verdadeiro jogo mundial, não é? Muitas daquelas patéticas que temos assistido até agora, que nos deixam com mais vontade de dormir do que propriamente de ver futebol, até dar quase bom. E tendo em conta o horário em que são. Sim. Há jogos que mais valia estarmos a ver documentários sobre o ciclo reprodutório da avestruz africana do que propriamente, atenção, não sei se esta espécie existe, inventei agora, do que propriamente os jogos de futebol, tendo em conta que isto até foi injusto, por grande parte dos jogos das equipas africanas, a maioria deles foi mais interessante que muitos outros jogos que não envolviam equipas africanas. Que seca de jogos têm vindo a ser. Este foi um grande jogo, foi um jogo muito interessante. Aquela Coreia do Sul que surpreendeu pela capacidade defensiva na primeira jornada. Os Kims devem ter entrado em greve ou alguma coisa assim, porque, valha-me Deus, este aqui parecia um passador. O Gana continua a mostrar as suas fragilidades defensivas e aquele ataque nada simpático que este Gana tem para o adversário, viu-se contra Portugal. No entanto, digo que esta Coreia do Sul criou muito mais oportunidades contra este Gana do que Portugal. Esta Coreia do Sul foi superior a este Gana mais tempo que Portugal e esta Coreia do Sul merecia ter ganho. Este resultado, apesar de tudo, é um bocadinho enganador aqui para o jogo. Eu acho que a Coreia do Sul foi mais equipa, jogou mais futebol que o Gana, mas perdeu, e é aquilo que nós vimos a dizer: tem que se marcar gols, tem que ser eficaz, tem que se defender bem, temos que ser competentes nos vários tempos de jogo, as equipas têm que ser, e a Coreia do Sul não o conseguiu ser, o Gana conseguiu ser mais vezes que a Coreia do Sul, por isso leva a esta vitória, e logicamente que o Gana tem um rapazito escudos que está num pico de forma absolutamente inacreditável. O que ele jogou contra Portugal fez um grande jogo, aqui fez mais outro grande jogo. E quando está assim, está muito difícil. Eu acho que vai ser uma última jornada. Este grupo, sim, vai ter uma última jornada muito, muito, muito interessante, porque acho que neste momento vai-se perfilar aqui equipas com muita vantagem. Portugal está tranquilo em relação a isso, mas neste momento vamos ter eu estou muito interessado para ver este Uruguai-Gana, porque pode ser um jogo em que qualquer uma das coisas vai acontecer. Já vimos que os jogadores ganeses e os jogadores uruguaios fervem em pouca água, por isso também tem um jogo que está tudo ali para se mostrar um belo de um caldeirão. Por isso, eu acho que este resultado é bom, principalmente para o futebol, porque vai meter jogos na última jornada deste grupo bastante divertidinhos. A pena é que temos Fernando Santos de um dos jogadores para estragar a diversão, mas pelo menos no outro jogo vamos ter duas equipas que os vistos gostam de jogar para a frente, são físicas, com jogadores que fervem pouca água. Eu acho que vamos ter um daqueles jogos de passagem até ao final em que toda a gente vai estar a ver um jogo, mas vai estar com o olho no outro. É apenas os canais de televisões não darem para dividir ao meio, senão o pessoal estava ali a dividir ao meio e a ver ainda jogados ao mesmo tempo. Mas neste momento acho que é um grande jogo. Acho que foi o melhor jogo deste grupo até agora. E acho que Portugal tem que ter muita atenção e muito cuidado com esta Coreia do Sul. Mas já vamos falar de Portugal. Em relação ao Gana, eu acho que este Gana tem as portas abertas e tem muita capacidade e não me surpreendia em nada que este Gana passasse à próxima fase deste campeonato do mundo, porque no jogo com o Uruguai vai ser um jogo muito interessante. Este Gana tem uma grande equipa, pode não defender espetacularmente, não defende, mas aquele ataque e a forma como este Gana joga complica muito os adversários. Por isso foi um bom jogo de futebol, foi um grande jogo de futebol, diria mais, entre uma equipa que gosta de atacar, quer atacar, e uma equipa que nota-se claramente que se sente muito confortável a defender, só que desta vez não estava, teve que mudar os seus pontos para atacar, e pelos vistos também sabe. As duas equipas bem treinadas, eu provo aquilo que eu já disse em relação a Paulo Bento, mas isso é uma guerra antiga que eu já sei que eu perdi, mas enfim, vamos lá ver o que é que vai acontecer no próximo jogo, e vamos lá ver o que o futuro nos aguarda, e enfim, em relação a estas duas equipas, desejo muita sorte e espero que já façam bons jogos, como têm feito até aqui neste campeonato do mundo, ou menos um grupo em que metade das equipas joga bem futebol.
André, consegues concordar que aqui o grande segredo do Ghana é mesmo o seu ataque? Em 3 ocasiões de remate à baliza enquadrados conseguiram fazer 3 golos. Sim, no final das contas acaba por ser a vitória para a equipa que mais marca, e o Ghana, se tem essas 3 ocasiões e que faz os 3 golos, acho que sim, que acaba por ser, por ser o correto, não é vermos essa vitória a cair exatamente para a equipa que tem mais eficácia e mais remates exatamente direcionados à baliza e para dentro da baliza, mais precisamente para dentro da baliza, obviamente. Mas este Ghana, assim, tem um ataque muito perigoso, como o Francisco estava a dizer, tem uma equipa até mesmo muito perigosa, e muito forte, capaz de dar cabo da cabeça a qualquer equipa. Viu-se isso um bocadinho no jogo de Portugal, não é? Portugal achava-se que estava por cima, e o Ghana acabou por também assustar um bocadinho ali as nossas contas, também porque temos Fernando Santos do nosso lado, mas isso pronto, não vamos ligar a pormenores, como se costuma dizer, mas acaba por ser o mais correto, esse tipo de eficácia ser exatamente, claro que uma equipa que vai marcar, que vai rematar mais vezes, à partida, conseguirá marcar mais, porque está a tentar mais e também não há de ter assim tanto azar para estar sempre a falhar. Mas a verdade é que este jogo acabou por ter duas equipas exatamente que procuravam muito o jogo, procuravam muito a vitória, e tivemos duas equipas sempre por cima de todas as partes do jogo. Acho que, como o Francisco disse, este se calhar acabou por ser o melhor jogo até ao momento, com um resultado um bocadinho injusto para o lado da Coreia, também na minha opinião. Acho que eu diria o empate até, mas acabo também por ver a visão do Francisco ao dizer que a Coreia acabou por ser um bocadinho superior, e merecia a vitória. Mas acaba por ser, lá está, aquele jogo, que deixa aquele sabor, agridoce de que gostávamos de ver uma boa partida de futebol, mas lá está, uma equipa que acabou por tentar, mais vezes, direcionadamente à baliza, tentar criar mais oportunidades e que acabou por marcar exatamente nessas mesmas oportunidades, acaba por ter mais sorte e lá está, como eu disse no início, acaba por ver ser a equipa que marca mais, e aqui o Ghana acabou por ter a justiça de ter conseguido marcar mais um golo, do que a Coreia, independentemente da dúvida que possa existir exatamente naquele primeiro golo, mas acaba por ser o mais justo, para o resultado. Na minha opinião, obviamente, o resultado acaba por ser injusto, como eu referi, mas é como o Francisco também estava a dizer, esta próxima terceira jornada vai ser muito, muito quentinha relativamente a nível decisivo. Acho que vamos ter aqui 2 jogos deste grupo, se calhar um bocadinho puxadinhos, porque esta Coreia é muito perigosa, é preciso ter exatamente muito cuidado com o que esta Coreia nos vai apresentar no jogo contra Portugal. E acho que a partir daí, se esta Coreia consegue surpreender Portugal, aí é que temos o cabo dos trabalhos, porque acho que acabamos por perder o primeiro lugar. Também vai depender do jogo do Ghana contra o Uruguai. Exato, sim, sim. Eu O acho que Ghana sim, tem tem a 3 ver com pontos. aqueles critérios de empate, tem a ver com Não, mas o aquele Ghana critério de tem diferença de gol. 3 pontos. Portanto, se ele ganhar e Portugal perder, vamos Faz 6 entrar. empatar. Exato. Exato. Não, Exato. entra aquela questão do diferença de gols, E golos, o exato. critério de desempate. E depois pronto, mas caso haja também um empate, lá está. Portanto, a passagem da Coreia vai ser ditada muito pelo resultado do jogo entre o Ghana e o Uruguai, mas que esta Coreia tem hipótese de passar e se calhar... Desculpa André, percebendo aqui, o Ghana provavelmente para ganhar terá que ganhar por uma diferença superior a 2 ou mais gols. Caso derrota de Portugal tem mais 3 na diferença de gols. Neste que é o caso, tal primeiro equipe. se Portugal perder no mínimo por 1-0, acaba por se calhar... Fica com mais 2. O Ghana para ganhar tem que ganhar sempre com aquela diferença de 2 mais 1, acredito eu que será essa a diferença que vai fazer, terá que fazer para Portugal. Eu acho que é a mesma diferença de 2 mais 1, porque o Ghana acho que tem mais gols que Portugal. Okay. Portugal tem 5, certo? Exato. Mas o Ghana também.
Pois, o Ghana agora também. É mesmo a nível de golos sofridos. Mas como eu estava a referir, só para dar também a palavra à Catarina, independentemente dos resultados, acho que quer Ghana, quer Coreia são justos. Pronto, é justa a sua passagem, independentemente de uma destas equipas. Claro que para a Coreia passar tem de ganhar a Portugal, coisa que nós não queremos que isso aconteça. Mas a verdade é que o Ghana aqui se calhar tem o caminho mais facilitado, mas lá está, ambas as equipas merecem passar. Se calhar eu preferia ver uma Coreia que nos apresenta um bocadinho mais, pelo menos nestes jogos que fez, apresentar-nos um bocadinho mais daquilo que é o seu futebol do que este Ghana, principalmente este Ghana por este segundo jogo, mas vão ser contas muito difíceis. Vai ser uma próxima jornada muito, muito quentinha para o nosso grupo português, e vamos ver depois na análise deste vídeo como é que serão as contas e com quanta azia que se calhar nós vamos estar aqui. A passagem já a temos garantida, mas em primeiro lugar acaba sempre por ser melhor, porque já sabemos do grupo anterior quem se calhar vai passar em primeiro. Aqui eu acho que vocês têm a razão naquilo que acabaram de comentar sobre estas duas equipas. Eu acho que o resultado podia ter caído para qualquer um dos lados. Ambas as equipas lutaram muito por esta vitória. E acho que aqui pecaram um bocadinho pela sua parte defensiva. O que a Coreia esteve muito bem no seu primeiro jogo contra o Uruguai, que defensivamente fez um bom jogo. Neste jogo contra o Ghana, também pelo seu ataque ser muito mortífero, e que chegam lá à frente e das poucas vezes que lá vão conseguem efetivamente marcar, e nós provámos um bocadinho disso no jogo frente a eles do Portugal. Acho que estas duas equipas disputaram bem este jogo, apesar de defensivamente estarem um bocadinho aquém daquilo que se calhar nós esperávamos. Acho que estiveram as duas equipas bem. A mim, no primeiro gol, para mim devia ter sido anulado. Eu acho que a bola ter tocado na mão do jogador, acho que o beneficia em comparação à equipa que estava a defender. E pelo que eu percebi da regra de sempre que a bola toca no braço, era que se a bola fosse feito um passo a seguir esse toque no braço, que não invalidava o golo, e depois era uma questão de se tinha sido com propósito de tocar a bola ou não. Não acho que o jogador faça de propósito, mas acho que usufrui desse toque para conseguir fazer o passe para o gol. Portanto, acho que aqui não tem... Depois entra a questão depois entra a questão da volumetria, se ele aumenta ou não o do corpo. Este é um lance que é um lance de VAR para chamar o árbitro. O árbitro ali é muito difícil ver porque é uma confusão desgraçada. Isto é um lance de VAR e que o VAR talvez pudesse ser intervir neste lance. Sim, o árbitro realmente esperou que ele analisasse o lance. No entanto, eu acho que ficou aqui um bocadinho de dúvidas neste lance. E acho que estas duas equipas a passar, eu acho que o Uruguai está um bocadinho abaixo destas duas equipas, não em termos de qualidade, mas em termos daquilo que foi futebol jogado e aquilo que foi realmente marcar golos. Acho que estas equipas deram um bocadinho mais de si do que esta equipa do Uruguai. Espero que uma destas equipas passe, esperando que não seja a Coreia, porque isso implica a derrota de Portugal, mas que pelo menos este Ghana consiga passar este Uruguai, porque tem capacidade e tem competências para isso mesmo. Acho que aqui podemos passar... Atenção, a derrota de Portugal com a Coreia é má aqui, porque Portugal perder com a Coreia e o Ghana e o Ghana perder com o Uruguai, é o que é preciso, ou empatar com o Uruguai é o que é preciso para o Ghana perder com a Coreia, Portugal perder com a Coreia, ou o Ghana empatar ou perder, acho eu, com o Uruguai, continua a ser bom para Portugal, porque Portugal passa em primeiro do grupo, a Coreia só faz 4 pontos. Sim, claro, mas eu aqui preferia que... Mas perder é sempre mau. Preferia que fosse uma destas equipas a passar e espero que Portugal ganhe, no sentido de relaxar um bocadinho mais no que é não estar o jogo todo nervoso. Será que ainda vou passar em primeiro? Será que não? Ganhar este jogo, sentir-se tranquilos e depois ver realmente as contas dos outros dois, porque as nossas já estavam feitas. Aqui deste jogo acho que estamos conversados, acho que podemos passar para os melhores e piores destas duas equipas,
E posso começar por ti, André, o que é que tu achaste? Foi o melhor e o pior? Do melhor da Coreia, acho que vou ter de destacar o marcador dos 2 golos, o Cho Ge-sung, que pronto, acabou por ter aquele destaque positivo, não só pelos golos, mas também por ter, lá está, como nós costumamos dizer, por ter empurrado também a equipa um bocadinho para a frente, por ter criado também mais oportunidades e quase, se calhar, até poder fazer o hat-trick. Quanto ao Ghana, tenho de destacar o marcador do golo Kudus, e também o guarda-redes Atizigi, também pelas exibições que apresentaram neste jogo, que lá está, Kudus ditou a vitória, mas Atizigi acabou por também salvar ali um bocadinho a Coreia, em alguns lances de que esta Coreia não empatasse ou até dilatasse, ou aumentasse neste caso, a sua vantagem. Relativamente ao pior, o único destaque deste jogo vai ser mesmo para o árbitro naquele momento final do jogo. Acaba por ser um jogo bastante interessante e mais uma vez eu não consigo distinguir ninguém negativamente neste jogo, porque lá está, nenhum destes jogadores destas equipas para mim merece. É só mesmo aquele lance, o árbitro neste caso com aquele lance para canto que acabou por não marcar, que acaba por perder aquela magia de futebol. Parece que acaba por ser uma coisa um bocadinho mecânica. O futebol mesmo acabarei por permitir que esse lance fosse jogado, o árbitro assim não quis e acaba por ficar mal, porque, como o Francisco disse no início da sua intervenção, poderia ter sido um lance que poderia dar para gol. Agora vamos, não é, viver no mundo dos X, mas acaba por ser, acho que o pior deste jogo, não para nenhuma das equipas em específico, lá está, para a equipa de arbitragem em específico, mas para nenhum dos intervenientes do jogo em específico, mas a nível de jogo acaba por ser então a única nota negativa. Então, Francisco, quais são os teus melhores e piores? Eu juro que não falei com o André e não combinámos isto antes de fazer, porque é basicamente isso. O autor dos golos da Coreia do Sul é o melhor, o dos guarda-redes do Ghana, espetaculares, como é habitual. Se tivesse que fazer um destaque negativo, talvez as defesas ali poderiam ter estado melhor, mas com um jogo tão ofensivo e tão interessante, até desculpa o facto de as defesas estarem mal, porque da animação a este jogo, e acho que foi grande parte da animação, por isso posso pôr as coisas como destaque negativo, mas o árbitro, talvez por causa daquele canto, e o VAR, por não ter chamado o árbitro ao menos para descarte de consciência no primeiro gol. Se tivéssemos combinado, não tinha sido tão igual. Exatamente. Exatamente. Eu aqui também concordo com vocês, os marcadores dos golos tiveram destaque nesta partida. Aqui concordo com o Francisco quando ele diz que a linha defensiva esteve aqui um bocadinho mal e poderá ser o nosso ponto negativo. Mas se calhar um bocadinho ao contrário de vocês, eu coloco o Paulo Bento como destaque negativo, no sentido de que ele é um treinador que já tem muitos anos disto, não começou ontem a treinar. E há outro treinador que é muito nosso conhecido, que também estamos habituados a este tipo de reações no final do jogo, em que se exalta bastante, e falo do Sérgio Conceição. E se Nunca, jamais isso aconteceu, Catarina. E se nesses jogos eu própria digo que o meu treinador, que eu respeito muito e que gosto muito, quer só salientar isto, que não é uma crítica a não gostar dele, mas sim porque acho que estes momentos estragam aquilo que poderia ter sido uma grande prestação por parte do Paulo Bento e que está a ser, porque esta equipa da Coreia do Sul está a fazer uma grande prestação. Portanto, eu acho que lhe dava aqui este ponto negativo, porque eu acho que ele tem que saber controlar um bocadinho mais as suas emoções. Claro que é complicado estar ao final de um jogo em que podia ter sido gol, podia ter levado pontos, e como ele próprio diz, eles fizeram o suficiente para ganhar. Portanto, eu entendo, claro que compreendo a exaltação dele, mas acho que foi um bocadinho demasiado. E com o árbitro da Premier League paga-se um bocadinho caro, no sentido que eles não deixam que existam faltas de respeito. Eles mais depressa dão um cartão amarelo por uma falta de respeito do que propriamente por um lance de disputa de bola. Portanto, acho que aqui o meu ponto negativo uma entrada a pé juntos por trás. Mais fácil das cartão por faltas ao respeito, por fazer entrada a pé juntos atrás. Ainda damos um segue jogo.
Aqui o meu destaque mesmo negativo vai para ele por este episódio que deixa-nos assim um bocadinho triste. Mas quero dizer que mesmo assim compreendo a reação dele, de ter ficado indignado por ele não ter deixado de marcar aquele último canto. Acho que podemos passar então para este quarto jogo e último do grupo H, que opôs Portugal ao Uruguai. Portugal venceu por 2-0 esta equipa e vamos falar aqui de um jogo que nos diz particularmente muito, porque vamos falar aqui de uma equipa em que nós os três apoiamos, apesar de sermos muito críticos deste treinador. Acho que podemos dizer que apoiamos esta equipa. Portanto, Portugal venceu por 2-0 e os golos foram de Bruno Fernandes aos 54 e aos 90 mais 3 de grande penalidade. E a primeira pergunta é mesmo, acham que as lesões estão a prejudicar Portugal? Temos as lesões de Danilo, Otávio e neste jogo Nuno Mendes. Posso começar por ti, André? Eu espero que o próximo a lesionar seja Fernando Santos, que é para ser substituído por outro selecionador. Não é, nem a nível mental, só mesmo uma lesãozinha. Não sei. Agora que ainda pode vir pior. Agora fico um bocado encavacado porque parece que o querer fazer mal a Fernando Santos não é mal fisicamente, é só para nos deixar um bocadinho em paz. Mas relativamente, se calhar principalmente a Otávio e a Nuno Mendes, se calhar são as lesões. Eu falo mais por causa também da posição que Danilo ocupou e para a posição que Fernando Santos quer pôr Danilo. Acho que Danilo estar ou não estar pelo primeiro jogo vai dar um bocadinho ao mesmo. Mas, não é bem ao mesmo, mas pronto. Mas sim, os dois acabam por trazer, obviamente, sempre outro tipo de. Desculpa, André, acho que é importante proximamente que vai seguir, porque já estás aí por caminhos apertados, dizer que nós não queremos que os jogadores se lesionem. Nós, quando dizemos que não queremos o jogador jogar, é o treinador que não o ponha, não é como e fica lesionado. É sim, isso que nós queremos. Sim, agora estou aqui e não ficamos felizes com as lesões de ninguém. Não, isso não, porque Danilo, lá está, Danilo pode ocupar outra posição na seleção sem ser a defesa central. Isso, pronto. Aquece tudo bem, mas... Pode ser que eu saia daqui agora melhor, mas é claro que uma lesão vai sempre estragar um bocadinho a posição em que esse jogador está inserido. Por exemplo, Nuno Mendes ou Otávio acabam sempre por ser um bocadinho mais perigosos nas posições que ocupam do que propriamente Danilo, e lá está, faltei ao mesmo. Estou-me a meter em caminhos apertados outra vez, mas, mas é sempre aquele presságio que nós não queremos ter na nossa equipa. Claro que eu não quero ter Danilo lesionado, mas acabamos por ter Pepe que acaba por fazer um trabalho um bocadinho melhor. Neste jogo tivemos a infelicidade de ter Nuno Mendes lesionar-se durante a partida, que acabou por ser substituído durante a primeira parte, e veio trazer uma das pérolas da nossa seleção, que nós também adoramos muito neste jogo, nesta nossa seleção, que foi Rafael Guerreiro, o melhor jogador de Portugal. Mas tivemos um Portugal um bocadinho superior àquilo que se calhar demonstrou no primeiro jogo. Pode ter ficado um bocadinho mais apagado se calhar no início da primeira parte, e se calhar até grande parte da primeira parte esteve um bocadinho mais apagado, mas em comparação ao último jogo, mas tivemos sempre um Portugal que esteve acima do Uruguai, porque como nós já dissemos na última análise do jogo do Uruguai, este Uruguai não está a apresentar um futebol que realmente uma seleção uruguaia apresenta, e tal como não foi este futebol que, por exemplo, o Uruguai apresentou no último jogo que jogou contra nós, no Mundial da Rússia, em 2018, que até nos... Foi mais perto. De qual das partes? Não este futebol foi mais perto do que daquele que tinham apresentado e que normalmente apresentam. Que é Uruguai? Sim. Pelo menos aqueceu mais os ossos aos jogadores portugueses, isso é certo.
sim, mas pronto, pelo menos também não houve mordidas. Mas a verdade é que, para vos ser sincero, acabei por me assustar um bocadinho, porque vimos o Uruguai muito fraco e já tínhamos visto equipas muito fracas a jogar neste Mundial, que nos segundos jogos acabaram por acordar e jogar melhor. Eu estava com receio que acontecesse esse mau azar a Portugal neste jogo, mas acabou por não acontecer, porque tivemos exatamente o Uruguai igual ao primeiro jogo, que acabou por não praticar exatamente futebol nenhum. Tivemos também uma exibição de Portugal, que também não foi daquelas de tirar o fogo, não tem vindo a ser desde que Fernando Santos assumiu o manto de selecionador nacional, mas tivemos aqui uma seleção que pelo menos conseguiu impor e que conseguiu saber o que fazer também com a bola, pelo menos nos momentos certos. Noutros, devo dizer que me deixou preocupado, se calhar é mesmo por apoiar a seleção, apesar de eu estar aqui a assinar com a cabeça há bocado, a dizer que não, e a Catarina a rir-se, mas eu estava a dizer que não, mas a verdade é que eu me importo com a seleção, e acabámos por ter também o nosso salvador da pátria, que tem vindo a ser também neste Mundial Bruno Fernandes. E eu nem vou falar nada do que eu quero dizer, porque eu, quando digo coisas, acabam por acontecer coisas que eu digo e não quero que aconteçam. Não sei se perceberam, mas pronto. Mas acabamos por ter um bocadinho Bruno Fernandes, que está a mostrar muito, muito bom futebol, muitos bons desempenhos. Haja alguém que jogue no Manchester United e que Ten Hag goste e que o meta a jogar e que não o estrague. E ele está exatamente a mostrar o bom desempenho que costuma fazer nesta seleção. Está a mostrar que consegue carregar também um bocadinho esta equipa às costas. Vamos lá ver até quando, mas pelo menos as exibições que o jogador tem feito têm sido muito positivas. E depois lá está, tivemos também bons momentos em que conseguimos marcar 2 gols, conseguimos a vitória. Acho que foi um resultado, sendo imparcial, foi um resultado justo para aquilo que foi o jogo. Lá está, não foi aquele jogo de Xerém, como por exemplo foi o Coreia-Gana, mas a verdade é que conseguimos tirar pontos positivos deste jogo, conseguimos tirar momentos que nos conseguiram alegrar um bocadinho a vista, principalmente os 2 golos, obviamente. Aquele primeiro golo, quase que à primeira vista parecia de Ronaldo, mas acabou mesmo por ser de Bruno Fernandes. E a verdade é que esta vitória também nos acabou por dar a passagem aos oitavos. Estamos com 6 pontos neste momento, em primeiro lugar, e pode ser que consigamos, pelo menos com estas 2 vitórias, que já não são empates, o que já é muito bom, coisa que me assustou no primeiro jogo, que eu pensei que ia acontecer. Olha, queres ver que Fernando Santos voltou? Afinal, Fernando Santos está um bocadinho esquisito neste Mundial. Se calhar os ares do Qatar fazem mal ao homem, ou bem, depende do ponto de vista. Mas Portugal mostrou-se um bocadinho mais capaz, e ainda bem que se está a conseguir mostrar um bocadinho mais capaz, porque não estou a dizer que vá ser agora, com estes jogos, o candidato ou um dos candidatos ao Mundial. A verdade é que o é, por ser uma das seleções mais fortes que está presente neste Mundial, mas não é com estas exibições que obviamente vai passar por seleções muito mais fortes que também estão presentes aqui neste Mundial. É um resultado que nos deixa folgados, deixa-nos mais descansados, principalmente para o próximo jogo, e agora é ver daqui para a frente se estes oitavos nos dão um adversário acessível ou não, apesar de que já vimos que adversários acessíveis e as nossas previsões com equipas acessíveis são o que são, e por isso vamos lá ver o que é que este Portugal vai conseguir fazer. Foi lá está aquele jogo que eu realmente pensei mesmo que não iríamos tirar nada, porque o Uruguai ia mostrar um bocadinho mais de futebol. Não mostrou, felizmente para nós, apesar de nos ter assustado em alguns momentos em que Diogo Costa também foi essencial nestes lances, não Bruno Costa, como um comentador de um canal televisivo disse, mas é esperar que estes jogadores-chave que estão presentes nesta seleção consigam continuar a mostrar esse mesmo futebol, e que na próxima jornada consigamos dar uma goleada às antigas. À Coreia não é que ela mereça, mas pelo menos para nos dar um bocadinho mais moral para os oitavos de final serem passados mais tranquilamente ou não. Eu fico feliz por não termos o Bruno Costa nesta equipa de Portugal, porque já me chega a levar com o Bruno Costa no Porto. Portanto, deixa-me se calhar é isso que o comentador do vizinho estava a dizer. Bruno Costa é bom, é à baliza. Sérgio Conceição. Quando o Diogo Costa for embora, que espero que ainda demore um bocadinho, seja aí a tua nova escolha para a baliza. É a saga dos Costas à baliza. E já vamos falar também dos Silvas aqui nesta seleção,
Mas antes de irmos aos Silvas, que andam aqui com um pequeno problema com o Fernando Santos, vamos passar aqui a uma pequena análise também do Uruguai e queria te perguntar, Francisco, se achas que este Uruguai, como nós achávamos que ele se vinha a apresentar, se ele ainda não apareceu neste Mundial? Ora bem, vamos jogar isto mais uma vez. Mal feito, feituoso, mal acabado, ruim, imperfeito, desprimoroso, inferior, medíocre, ordinário, péssimo, arreoso, irregular, velho, estragado, horrível, atamancado, mal amanhado, mal ajambrado. E nada mais, não se esqueçam. Prejudicial, desvantajoso, infeliz, triste, trágico, catastrófico. Ainda há aqui outras, se quiserem eu tenho muitos mais. Tudo isto que vocês virem, vão à internet e escrevam sinónimos de mau. E tem aqui tudo o que pode escrever este Uruguai, a forma como joga o futebol. O Uruguai é a forma como joga o futebol. Portugal é isto, está aqui, está entregue, é a análise mais fácil, televisiva que se pode fazer. Eu vejo programas de 4 horas a analisar Portugal. É fácil, vais ir ao dicionário, colocam isto e está assim. Porque Portugal não joga, não, a analisar só Portugal, atenção, os outros jogos todos. Portugal e o Uruguai não jogam nada. O Uruguai, coitadinho. O Uruguai tem ali um ou outro jogador a nível individual. O Uruguai vive de arrancadas individuais, jogadores que vão lá para a frente e passam ali por outros jogadores para a frente, parecem tratores, e pronto, e depois estão a balizar, aquilo pode ser que diga ou não. Portugal tem uma das menores seleções a nível individual. Eu acho que fôssemos a ver a nível individual, Portugal compete com todas as seleções, e é superior à esmagadora maioria delas, mas depois tem ali o senhor que mete estas peças todas em campo, ele deve estar a jogar damas quando isto é um jogo de xadrez, e não dá nada. O Uruguai e Portugal, a análise é exatamente igual, só que de um lado não há qualidade e do outro lado, quer dizer, há qualidade dos dois lados, porque o Uruguai tem muita qualidade e viu-se isso. Mas Portugal tem mais qualidade e tem mais obrigação. E a forma como Portugal jogou, eu vi os primeiros minutos e pensei, temos aqui uma surpresa, mas depois Portugal voltou ao mesmo. Eu não acho que Portugal jogou nada, eu acho que Portugal jogou bem depois de um penalti, mas também porque o Uruguai, acabou o jogo, vamos todos para casa e vamos férias. Isto Uruguai. E depois vimos a forma como este Uruguai joga. Este Uruguai também joga durinho. Ali o Giménez, que estava a ver que queria levar o Félix, a camisola e tudo para casa. Deve ter recebido uma chamada qualquer de Espanha, dizer, devolve-me o gajo, pá. Deve ter sido chamado, olha, e esse rapaz que joga em Portugal é bom, não queres trazer? Deve ter sido assim que se passou a conversa. O Uruguai não mostrou aquele futebol que toda a gente estava à espera. Eu acho que acima de tudo, Portugal deu mais uma vez, Portugal deu mais permissão ao Uruguai para jogar do que propriamente a capacidade que o Uruguai tinha. Porque viu-se contra a Coreia do Sul fez aquilo que dizem que se chama jogar futebol, e este Uruguai que o patinou como se não houvesse amanhã. Os jogadores uruguaios sempre que viam um rapazinho de camisola vermelha com a bola nos pés, aquilo tremia por tudo o que é lado, e voltou a acontecer aqui. Das vezes que Portugal teve a oportunidade, Portugal tremeu, só que Portugal joga ali parado devagar. Portugal continua a existir, porque Portugal é extraordinário. Portugal joga com 2 médios de pendor defensivo e tem um meio campo que é fácil passar por ele como se não houvesse amanhã. E aqui há alguma dinâmica que eu não percebo como é que isto acontece. E depois joga só com um e ninguém passa, parece que meteram ali a muralha da China à frente da defesa. Isto aqui percebia-se, se não tivéssemos, mas nós temos Vitinha, temos Mateus Nunes, temos o próprio Bernardo Silva, o Bruno Fernandes, temos o João Mário, temos um montão de jogadores que podem jogar aqui. À frente já se percebeu que o Rafael Leão não é uma das primeiras opções, ainda bem, porque o Rafael Leão na seleção, não sei o que é que se passou, também deve ter acontecido ali qualquer coisa na viagem de Itália para Portugal e depois para o Qatar. Se calhar em vez da mal que se extraviou foi o Rafael Leão. Que eu não mostrei ainda na seleção. E a Catarina fiz a piada dos Silvas, eu ainda não percebo como é que Gonçalo Ramos está à frente de André Silva aqui nas escolhas de Fernando Santos. Alguém me há de explicar isto um dia, como se eu fosse muito estúpido, mas eu preciso que me expliquem como se eu fosse muito estúpido praticamente todas as decisões do Fernando Santos. E voltamos aí. É que o Fernando Santos está a pensar que o André Silva é o Rafa Silva e que não é suposto metê-lo a jogar. E acho que é que está aqui a ver este pequeno problema dos Silvas, em que ele está um bocadinho confuso em quem é o André Silva ou se é o Rafa Silva que ele tem no banco.
Só tenho medo O Bernardo... o Bernardo, com o André Silva, quando o André Silva sai da seleção, que o Bernardo Silva vá para o banco. Pois, temos de ter cuidado, temos. Sim, é preciso ter muito cuidado com isto. Mas a análise acima de tudo é isto: é um Uruguai fraco, fraquinho, péssimo, horrível. O Portugal fraco, fraquinho, péssimo, mau. Não é horrível porque ganhou, mas é mau. O Portugal tem que jogar muito mais futebol. Isto vai dar para passar este Europa? Tem que dar. Jogar futebol dá para passar este Europa. Já deu, sim. Já deu. Vai dar para passar em primeiro lugar? Talvez. Vai dar para passar os oitavos de final? Vamos ver. Ali ao equilíbrio. Se tivermos o azar de ficarmos em segundo, bate na madeira e apanharmos o Brasil, vai dar para passar os oitavos de final. Vai dar para passar os oitavos de final por cima do estádio onde se joga aos quartos de regresso para Portugal. É isso que Portugal vai fazer no aviãozinho, não da TAP, no aviãozinho, vem tudo para Lisboa, vai tudo comer um bacalhau à brás e depois cada um vai para a sua vida. O Bruno Fernandes e companhias para Manchester, outros para os seus referentes gols, o Ronaldo para onde ele quiser ir, e Portugal fica no que é, e depois os jogadores encontram-se todos na final para ver eles sentadinhos no sofá como vão ver, porque sinceramente não estamos a jogar futebol. Se dá para passar agora dá, mas Portugal tem que melhorar em muito o seu jogo, mas já assumo que Fernando Santos não passa disto. A Portugal, porque surgiu aqui uma ideia de que Portugal fez um grande europeu de 2016. Portugal também não jogava nada em 2016. Nada. Nós ganhámos porque tínhamos uma coisa que não temos agora. Tínhamos muito mais vontade. Era uma equipa com muito mais vontade, muito mais forte fisicamente, o que os jogadores não tinham em talento na altura compensavam em raça e querer. Agora tem jogadores muito mais talentosos que não têm essas características que grande parte da equipa de 2016 tinha, mas que têm outras características que podem ajudar uma seleção a jogar e a brilhantar o mundo. Não precisamos jogar o supra-sumo do futebol, ser o Barcelona das seleções e jogar assim. O Barcelona do Guardiola, entenda-se. Mas podemos jogar mais futebol, podemos jogar muito mais e com muito mais qualidade. Mas Portugal não passa disso e o Uruguai também. Eu acho que, acima de tudo, eu acho que o selecionador do Uruguai, e o Uruguai melhorou muito porque mudou o selecionador antes do Mundial, e há um diz que ainda bem que mudou, assim, não com tanto tempo antes do Mundial, senão isto ia ser o cabo de trabalhos este Uruguai para Portugal. Mas sinceramente Portugal tem que melhorar muito o seu jogo. O Uruguai tem que melhorar, mas o Uruguai percebe-se que ainda está ali numa fase de reconstrução com o novo selecionador, se bem que tem que ter atenção porque há jogadores que já estão ali a ficar um bocadinho empanados, mas devido à idade, mas a verdade é que Portugal, que o Uruguai está assim porque está numa fase de construção. Portugal está assim porque é incompetente. Isso é muito grave e Portugal tem que melhorar o futebol. Eu acho que se juntássemos a Croácia, a Bélgica e Portugal não dava uma seleção, dava uma equipa a jogar futebol. Ia ser muito interessante ver esses jogos se tivéssemos insónias. Também Com insónias, os jogos de Portugal não é melhor. Um bocadinho insultuoso, estás a comparar Portugal à Croácia e à Bélgica. Está um bocadinho assim. Acho que agora... Realmente a Croácia e a Bélgica estão a jogar melhor. Estou a brincar. Mas temos mais qualidade que essas seleções e estamos a jogar assim. Sim, isso também é verdade. Aqui a minha... Não deixa de ser. Aqui a minha última pergunta, não sei se concluíste, Francisco. Conclui. Eu só acho que gostei que o Francisco recebeu uma pergunta mais fácil que a mim. Mas pronto, vou-te deixar esta pergunta para ti, André, para ficares feliz e contente. Nós já assegurámos então a passagem à próxima fase e queria-te perguntar se tu achas que vão haver alterações no próximo 11 ou se vamos continuar a jogar com este mesmo 11 titular destes últimos 2 jogos. Eu acho que a única alteração que Fernando Santos poderia fazer era na posição de João Félix. Acho que de resto tudo se vai manter igual, pronto, se tivermos jogadores que conseguem recuperar, o 11 vai se manter exatamente ao 11 inicial deste, como é o caso do Nuno Mendes, por exemplo, mas relativamente a alterações, acho que Fernando Santos não é muito de mudar também, nós vemos isso, é um homem que mas devia, mas é um homem que gosta muito de insistir, de bater na tecla, de bater na mesma tecla e estar sempre a dar erro, e o homem não quer apagar. Ele faz lembrar a Darla, não é? Do Nemo, que está ali a bater no aquário. É o peixe ou senão, faz lembrar aqueles robôs de aspirador, os mais antigos, aqueles que andavam sozinhos, tinham problemas nos canos
que eles diziam que havia o aviso para limpar os cantos, porque eles nos cantos estavam a bater no canto. Ou aqueles comboios de brincar, antigamente, que a pista era redonda e eles só andavam assim. É exatamente o que é Fernando Santos. Fernando Santos tem sempre o mesmo ciclo. Neste ciclo decidiu ter este 11 e no Mundial vai manter este 11. Deixa-me só ser ilustrativa, que o André estava a fazer o símbolo de um círculo. Portanto, quando ele diz estão a fazer assim, estão a fazer círculos. Peço desculpa, eu penso que vocês nos estão a ver, não estão. Exato, eu estava a fazer um círculo, mas vocês sabem que os comboios... Ainda não estou a ver as nossas bonitas caras. mas vai ser basicamente o mesmo 11 que Fernando Santos vai usar até ao final. Se calhar podemos achar que Fernando Santos está a pensar em chegar até à final e por isso é que está a guardar André Silva no banco para que na final, caso Ronaldo se lesione, entre André Silva para salvar e sermos campeões mundiais. Fernando Santos pode estar a tentar fazer essa tática, a não ser que decida fazê-lo com Gonçalo Ramos, e aí tenho muito medo do que aí vem, mas a verdade é que acho que não se vai alterar muito. Até mesmo as substituições já estão a ser muito previsíveis. Acho que nos próximos jogos que Portugal jogar, até aos oitavos, pelo menos, Portugal vai ter o mesmo 11 e vai ter as mesmas substituições, por isso Fernando Santos vai ser basicamente o copy-paste dos 11 iniciais dos últimos jogos do Mundial, diz Francisco. É isso, mas se queres ser campeão, convém descansar um bocadinho os jogadores, de vez em quando. É que esta seleção não me parece ter a preparação do preparador físico de Roger Schmidt. Vai dizer isso a Fernando Santos. Mas não pode ser, porque o homem fica muito irritado se perguntam coisas. A verdade é que pela minha visão nada se vai alterar. Fernando Santos vai se manter Fernando Santos, mesmo com os ares do Qatar, vai se manter igual, os 11 vão se manter iguais. O que eu acho é que a única posição que pode alterar é mesmo a de João Félix, que tem ali mais um ou dois jogadores que... Os lesionados não contam. Sim, tirando os lesionados, sim, mas que pode mudar é mesmo o João Félix, tem um ou dois jogadores que podem fazer outro tipo de jogo naquela posição, mas de resto acho que se vai manter mesmo tudo igual. Francisco, consegues concordar com o André? É que é o tal do que eu acho e aquilo que é um bocadinho o que eu acho que deve acontecer, ou que eu entendo que deve acontecer e aquilo que vai acontecer, que é o que o André disse é o que vai acontecer. O que eu acho que deve acontecer é que talvez substituições no 11. É uma competição muito curta. Há jogadores que convém pormos a descansar. Se queremos que eles estejam aptos e preparados melhor para decidir na próxima fase. E notou-se isso. Lembro que os comentadores do canal detido pelo Estado português disseram que aos 33 minutos a seleção estava cansada. Ora bem, nós estamos em dezembro. Estamos em novembro neste momento ainda. Estamos em novembro. Estes rapazes, neste momento deveriam estar a jogar, se isto fosse um ano normal, estavam a jogar Champions nesta altura. Estão cansados aos 33 minutos, ora bem, começa a ser grave. Ou seja, temos mesmo que mudar a equipa toda. Que há um querido jogador da nossa seleção que é muito amado por mim, que entra 2 minutos e passado 4 já está cansado. Não pode correr. Mas isso é muito. Será que ele sabe correr? A questão é essa. Isto por Itália que ele corre bem, mas já se deixa certas competências. Vocês não percebem. Diz, André. É o terreno, é diferente. Deve ser. Assim, o homem não sabe bem com o terreno do Qatar. Não se dá bem com a areia. Aquilo é deserto, o homem não tem tração às 4 rodas. Já concluíste, Francisco, a tua intervenção. Ok, então. Eu acho que tenho aqui alguns pontos que eu queria salientar, especialmente porque eu devo ter visto um jogo noutro canal, diferente do vosso. Eu tenho uma opinião um bocadinho diferente do que foi a vossa. Também, se calhar, por estar habituada a que Portugal faça uns jogos péssimos, eu acho que este jogo assim não foi assim tão mau. Tu disseste 3 vezes péssimo, não foi? Foi. É só péssimo. Eu acho que não foi assim tão mal. Eu consigo encontrar aqui no jogo de Portugal momentos positivos, momentos em que pareciam que realmente íamos esmagar este Uruguai, mas infelizmente ainda não temos aquele caudal ofensivo que queríamos e que podemos ter. Catarina, as promessas da Nova é só a partir de 31, é de 31 de dezembro para a frente. Isso é que é boa vontade, rapariga.
Exato, eu gostaria que conseguíssemos fazer um bocadinho mais do que aquilo que estamos a fazer. No entanto, eu queria aqui salientar que Nuno Mendes está a fazer um jogo incrível e e falando um bocadinho das lesões, espero que a lesão não tenha sido nada de muito preocupante e que ele possa voltar numa fase mais para a frente desta competição. Espero que no próximo jogo, se calhar, tenham jogo para ele poder descansar realmente e que, como não é um jogo que precisamos realmente de ganhar obrigatoriamente, que ele possa descansar e que depois nos oitavos já esteja presente. Acho que ele vai ser uma peça fundamental e vai fazer falta à nossa seleção num jogo em que tenhamos do outro lado uma equipa que ataca melhor, porque este Uruguai atacou para aí 2 vezes e foi com perigo, mas vamos precisar deste momento. Acho que, e quero deixar aqui bem saliente aquelas páginas do Facebook que eu vi a dizerem o Pepe fez apenas não sei quantos minutos este mês de novembro e já é titular na seleção enquanto temos António Silva no banco. Meus queridos, o Pepe tem 39 anos, mas felizmente para nós portugueses consegue comandar melhor esta defesa portuguesa do que muitos outros jogadores em plena forma. Não falo de Rubem Dias. Diz, André, desculpa. Parece que tem 20. Exato, não falo de Rubem Dias, porque para mim ele é dos melhores centrais que nós temos, a par de Pepe, mas falo, por exemplo, de Danilo, que é uma... Assim, se todas as discussões em relação ao 11 de Portugal fossem ou Pepe ou António Silva, eu era uma pessoa muito mais feliz. Exato, e só queria aqui salientar que o Pepe faz mesmo diferença nesta seleção e que não joga só por se chamar Pepe, que joga porque tem qualidade e competência. Até porque eu nem se chama Pepe. Sim, isso também é verdade, mas que não é o nome na camisola que o faz ter destaque nesta equipa. Portanto, acho que as lesões e os que não jogaram na primeira fase para esta, acho que são importantes e que este resultado de Portugal é muito ligado também a isto. É um Pepe que esteve muito bem defensivamente, em que eles acabamos por não sofrer golos por uma boa exibição de Diogo Costa e também de Pepe, que naquela defesa, mesmo quando João Cancelo, que para mim continua a ser dos piores jogadores que se tem apresentado nesta fase, conseguiu colmatar ali algumas dificuldades que acabámos por ter. Já no nosso meio campo, não entendo porque é que jogamos com 2 médios defensivos. Não entendo como é que o William continua a ter destaque nesta seleção quando temos João Palhinha no banco, que entra e faz um jogo monstruoso. Eu acho que mais desculpa te interromper, Catarina, mais que o William, eu peço a alguém que tiver o número de embaixada portuguesa no Qatar para ligar e a perguntar se já souberam notícias do Ruben Neves, porque o homem ainda não apareceu no Qatar. Não sei, pode ter saído eu vi-o a sair do autocarro e do comboio. O homem pode ter saído para ir comprar um sumo ou alguma coisa do hotel. Pode ser que o encontre lá pelo Qatar em algum sítio, faz favor de devolvê-lo outra vez à seleção. Sim, mas acho que o João Palhinha tem demonstrado estar a um nível um bocadinho acima. O Ruben Neves é um jogador que eu aprecio, mas principalmente o William Carvalho, que em termos ofensivos, em termos defensivos, não tem nada a ver com jogar com o João Palhinha, e acho que a equipa conseguiu-se soltar um bocadinho mais quando ele entrou em campo com toda aquela agressividade e com toda aquela vontade de querer demonstrar trabalho. E acho que aqui temos alguns pontos em que o nosso selecionador podia repensar e se calhar até podia fazer algumas alterações para comprovar isto mesmo. Se calhar trocar o William por João Palhinha neste próximo jogo, acho que era interessante para nós conseguirmos perceber se o João Palhinha está preparado para assumir este meio campo neste Mundial. E depois, eu tenho aqui 2 grandes questões a partir do banco. Para mim, Rafael Leão era sentar no banco e só sair de lá quando toda a gente estivesse lesionada, e inclusive eu coloco aqui os guarda-redes, porque até o José Sá consegue ser melhor que ele, e aqui peço desculpa, porque no primeiro jogo eu consegui me controlar o suficiente para não falar mal do Rafael Leão, neste jogo não consigo.
A mim custa-me que um jogador da qualidade dele tenha problemas em passar uma bola, porque ele não é o melhor jogador do mundo. Para isso já temos o Ronaldo, que tem dificuldades às vezes em passar a bola, mas não é verdade que o homem que cada 4 remates conseguia meter 3, portanto tinha mais que justificação para não passar a bola. Este Rafael Leão parece que tem dificuldades em passar as bolas aos colegas de equipa. E temos lá um lance em que ele deixaria o Bruno isolado e que ele poderia marcar. Entendo que critiquem a forma efusiva como o Bruno reclama, mas por amor de Deus, o Rafael Leão tem mais que oportunidade para fazer o passe. Isso não sei com o Félix. Foi com o Félix. Mas acho que também há um com o Rafael Leão. Não sei. Eu com o Félix eu reparei. Mas isso. Se não era o Bruno Fernandes, era alguém que estava dentro da área e ele não fez o passe. E acho que aqui são os 3 pontos que eu quero salientar. Nuno Mendes tem que ser um sim para Fernando Santos e esperemos que ele volte. Pepe, para mim, tem de estar no eixo de defesa. E aquele meio campo / o Leão não entrar mais nenhum jogo. Vou fazer uma petição, portanto espero que toda a gente concorde comigo e que assinem esta petição para ele não entrar. Tirando isto... Eu até dizia uma coisa, no próximo jogo da Água em vez do Cancelo. Sim. Gosto muito do Cancelo, mas neste momento talvez o Cancelo precise de um dia no banco, de um joguinho no banco para meter as ideias em hora. Sim, porque eu não me lembro de não digo um cruzamento, porque ele fez efetivamente cruzamentos, mas não me lembro de nenhuma altura em que ele tenha disparado na linha e tenha pintado 1 ou 2 jogadores. Não me lembro de nenhuma ocasião que isso aconteceu, e defensivamente ele também teve ali um ou outro erro. Não foram graves, tínhamos 2 centrais que estavam muito focados no jogo, e acho que isso ajudou a não dizermos que o Cancelo foi o pior jogador desta equipe portuguesa. Tirando isso, antes de passarmos para os melhores e piores, queria mesmo dizer que este Uruguai parece que ainda não chegou ao Mundial, que está muito aquém daquilo que nós esperávamos. Tem realmente 3 chances de golo, em que são chances perigosas que o nosso guarda-redes teve que se esmerar, e nada mais do que Diogo Costa para fazer jus a esta boa exibição. Acho que este Uruguai, se quer realmente passar este grupo, vai ter de se esforçar um bocadinho mais no último jogo. E acho que aqui podemos passar para o melhor e pior de cada equipa. Posso passar a palavra ao André para ele dizer de sua justiça. Ora, então aqui, antes de mais, pronto, concordo, acabo também por concordar um bocadinho contigo em algumas coisas que tu acabaste por referir agora, Catarina, mas relativamente aos melhores e piores, relativamente a Portugal, vou ter de destacar os 2 Brunos, Bruno Fernandes e Diogo Costa. Foram as figuras de destaque da seleção nacional deste jogo. Relativamente ao Uruguai, eu bem que me esforcei, mas muito sinceramente não consigo ver ninguém que estivesse a um melhor nível, a um grande nível, que pudesse ser considerado como o melhor. Relativamente ao pior, vai ter de ser para ele e nada mais para ninguém, para o William Carvalho, porque lá está, como a Catarina disse, tal como ela não sabe o que é que ele está ali a fazer, eu também ainda não sei o que é que ele está ali a fazer. E relativamente ao Uruguai, o Tazon de Cavani tem de ser a figura de destaque negativamente para esta seleção, porque o homem, muito sinceramente, se Rubén Neves não chegou, ou se aterrou no Qatar e não chegou a estar nos jogos da seleção, então o Cavani nem sequer chegou a arrancar do Uruguai, porque muito sinceramente é o homem que está muito apagado. Não o vi exatamente no jogo todo, ou praticamente o jogo todo, até ser substituído, obviamente, mas acaba por ser um bocadinho mau esta figura de destaque, que é Cavani não estar presente num jogo tão importante como este que foi contra Portugal. É só que à parte, há um momento do jogo em que, já não me lembro se foi ao intervalo, se foi quando houve a substituição do Cavani, que eu genuinamente perguntei aos meus 2 colegas se ele estava a jogar, porque eu acho que foi no momento da substituição. Eu acho que ainda não tinha de todo, e estou a dizer isto genuinamente sem ser por piada, ainda não tinha genuinamente visto o Cavani a jogar. Portanto, se ele tocou na bola, foi a defender. E posso passar agora então ao Francisco para ele dizer o melhor e o pior. E não vale dizer William Carvalho, Francisco, ok?
Senão isso é falta. Eu não ia dizer o William Carvalho, porque eu acho que isso é mais embirração que outra coisa. O William não esteve assim tão mal como isso. Naquele meio campo, se há um jogador que esteve mal, foi o Ruben Neves, porque o Ruben Neves inventou o novo sinónimo de jogar mal. Ontem, no domingo. No domingo, certo? Segunda-feira. Inventou o novo sinónimo de jogar mal. É que eu vi mais vezes, o Ruben Neves mexeu com mais qualidade no cabelo do que na bola. É que o homem passou mais tempo, é que ele devia ter qualquer cabelo, que o homem passou a vida, como dizia alguém, estava a tentar destornar Cristiano Ronaldo na publicidade de shampoos. Porque o homem não acertou uma, ele era menos um, quer dizer, ele parecia um jogador, era do Uruguai, eu acho que fez com mais qualidade que a grande parte dos jogadores do Uruguai para os jogadores do Uruguai. Para mim, o destaque negativo é o Ruben Neves. Eu gosto do Ruben Neves como jogador, mas acho que ele neste Mundial tem estado francamente abaixo daquilo que já nos habituou, e ele tem que melhorar em muito o seu jogo. Em relação ao destaque negativo do Uruguai, eu teria que dizer José Maria Giménez, porque aquilo que ele fez a João Félix não se chama marcação, aquilo chama-se, enfim, muitas outras coisas que não é marcação. Deve ser mais jogo. É a marcação das chuteiras na perna. Aquilo chama-se judo, UFC, futebol. Sinceramente, realmente, acho que não. Em relação ao aspecto positivo do Uruguai, o Betancourt, e Valverde, que deram uma dor de cabeça à seleção portuguesa e aos médios portugueses, e que não foi fácil. Como ponto positivo de Portugal, eu podia destacar o Bruno Fernandes, que teve extraordinário, sim, mas tem que ser para Diogo Costa. Grande parte desta vitória, mais do que o Bruno Fernandes, vai por Diogo Costa. Ele, nas alturas importantes, esteve a defender, mostra que o guarda-redes português tem uma grande capacidade mental, tem uma grande capacidade de se focar nas ocasiões, mas há outro ponto positivo que eu gostava de destacar aqui, que é a coragem de Mário Ferri. Eu não gosto muito de destacar invasões de campo, porque acho que estragam o desporto de alguma forma, mas é aquilo que nós temos dito, há coisas mais importantes que o futebol, e ele, que é conhecido de algumas invasões, invadiu o campo ali com uma bandeira que, pelos vistos, é uma bandeira que é pela paz, não uma bandeira LGBTQIA+. Já havia essa explicação a alguns, porque é uma bandeira italiana que é pela paz, porque tem lá paz escrita, só que não deu para ver. E com duas mensagens, uma para a paz na Ucrânia, por causa da invasão russa. Há os partidos em Portugal que têm alguma dificuldade de fazer essa percepção, e os militantes agora estão a fazer um contorcionismo, que esse sim é que vamos para representar Portugal em Paris 2024 na qualidade ginástica. E atrás, em relação às mulheres iranianas, ele foi detido, mas foi libertado sem grandes problemas por parte das autoridades cataris. Agora resta saber se a discussão é ou porque as autoridades cataris tiveram um acesso de bom senso e perceberam que isto é estúpido, ou é porque o mundo todo está de olho neles. Eu tenho uma aposta aqui, nesta aqui, e não é propriamente a aposta que os direitos humanos ganham, que é por eu estar a começar a pensar mais neles. Mas aqui acho que é importante no Mundial deste ter coragem para fazer isto. Eu não gosto de destacar invasões, pessoal, não invadam campos, mas com alguns momentos pode acontecer, e é bom que aconteça, para alertar o mundo, e dar os parabéns ao realizador, porque a capacidade que ele teve para fugir daquelas imagens é algo único, extraordinário. Parece um certo e determinado canal que pertence à Federação Portuguesa de Futebol, que passa de contra-ataques perigosos de equipas a mostrar repetições de bolas que passaram a 40 metros da baliza. Muito bem, acho que vocês falaram tudo aquilo que era preciso sobre este jogo. Mas antes de passar aos meus melhores e piores, quero só dizer aqui uma coisa. João Mário, Bitinha, André Silva, Ricardo Horta, Fernando Santos. Há mais pessoas no banco, ok? Não precisas pôr sempre os mesmos. Eu esqueço. É de certeza. Eu esqueço o Santiago Jalão. Portanto, é mais do mesmo, não é verdade? Aqui os meus grandes destaques vão para Diogo Costa. Acho que ele segurou aquele empate na primeira parte, que poderia ter corrido muito mal. Portugal podia ter ficado, não digo com medo, mas um bocadinho mais atrás do que o adversário, e ele ter crescido, e estarmos agora a falar de uma derrota de Portugal e não de uma vitória. Acho que quando falamos mal do Diogo Costa, como na semana passada, por aquela desatenção, dizemos obrigado Diogo Costa, porque
o rapazinho não estava fora de jogo e, portanto, se aquela bola entrasse era mesmo gol. A par desta, tem mais uma ou duas defesas que ajudam a segurar este resultado e acho que um dos destaques vai para ele, vai para Bruno Fernandes, que quando há uns anos falávamos que Bruno Fernandes chegava à seleção e fazia pouco ou nenhum, Bruno Fernandes agora chegou e veio com força e veio dizer eu estou aqui e é engraçado, não sei se vocês já ouviram a entrevista que ele dá, em que se ele pensava que ia marcar estes 2 golos, ele confessa que os filhos dele tinham dito que ele ia marcar 2 golos e que Portugal ia vencer por 2-0 e a própria mulher do Bruno Fernandes disse que era um exagero, portanto acho que confiança a partir de casa está a faltar um bocadinho, mas Bruno Fernandes, nós confiamos em ti, ok? Eu sou Não te filho de Bruno deixes... Fernandes, então. Diz? Eu sou filho de Bruno Fernandes, então. Eu acho que sim, porque foi o nosso No resultado, caríssimo André acertou na mousse no resultado. Tenho-vos a dizer que eu também acertei que o Bruno Fernandes marcava 2, portanto, acho que estamos aqui... Eu acertei que o Bruno Fernandes marcava. Portanto, acho que estamos aqui todos a torcer por ti, Bruno. Acertei que o Bruno Fernandes marcava 1. Eu acho Isso é uma dica em relação que tem a ver com o Bruno Fernandes. Pessoal, não acreditem naquilo que um maluquinho italiano qualquer diz nas redes sociais. Tá bem? O que é que ele disse? Não acreditem. Naquilo que um maluquinho italiano qualquer disse nas redes sociais, aquela história do gol do Bruno Fernandes, que supostamente é o do Ronaldo, em que há um amigo do Ronaldo que disse que a Federação Portuguesa de Futebol ia protestar o gol e toda a gente, inclusive órgãos de comunicação social, acreditaram nisso e passaram aquilo como se fosse verdade. Eu acho que se a Federação alguma vez, se puder, não é poder, é se fizesse isso, acho que ficava muito mal para Portugal e para os seus jogadores. E eu acredito que não iam dizer, digo eu. Exato. Tirando o Bruno Fernandes, acho que o Palhinha entrou muito bem neste jogo. Mateus Nunes, a meu espanto também, porque há uma certa altura que eu achava que era o Bernardo Silva que estava a jogar e, no entanto, era Mateus Nunes com muita qualidade. Acho que aqui também devíamos salientar Bernardo Silva. Parece que estou a dizer a equipa quase toda de Portugal, mas estou aqui a dar apenas alguns pontos positivos, porque Bernardo Silva, ao contrário do primeiro jogo, que não apareceu tanto, eu acho que neste ele fez uma boa partida. Agora, como destaques negativos, eu entendo os vossos destaques negativos, mas a mim vai mesmo para o Rafael Leão. Eu acho que ele está muito pouco motivado. Está abaixo daquilo que é a forma dele no Milan. E acho que é triste. É triste ver um jogador com a qualidade que ele tem estar a fazer jogos desta magnitude. Do lado do Uruguai, queria salientar, como o Francisco disse, Bentancur. Apesar de Bentancur, meu querido, não precisas de quase matar os jogadores para tentar cortar uma bola, ok? Menos agressividade também funciona. Acho que Bentancur esteve muito bem. Ali aquela dupla no meio campo, acho que resultou. E estes 2 jogadores, tanto o Bentancur como o Valverde, acho que fizeram aqui um bocadinho de estrago, já que ele poderia ter sido o desfecho desta partida. Infelizmente não marcaram. Do lado negativo, acho que não vou colocar ninguém individualmente. Eu acho que aquele ataque do Uruguai esteve muito mal, a parte do Darwin Núñez, como eu lhe costumo chamar. Darwin Núñez esteve um bocadinho aquém daquilo que se esperava, apesar de até ter tentado entrar, ao contrário do Cavani, que esteve muito mal. E esse será se calhar o ponto mais negativo, se quisermos considerar alguém individualmente. E acho que destas 2 equipas, acho que estamos falados, acho que já concluímos tudo aquilo que tínhamos a concluir. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Acho que o silêncio falou por si. Eu acho que só quero acrescentar uma coisa, que é Fernando Santos. Vamos jogar um bocadinho mais futebol. É só um bocadinho, já percebemos, tu acreditas, mas um bocadinho mais futebol, só um bocadinho mais. Só podemos jogar normal, ok? Jogar normal. Não precisamos jogar espetacular. Já toda a gente diz que jogar espetacular. Podemos só jogar normal. Eu queria fazer-lhe um pedido. Eu gostava de ver a camisola número 16 dentro de campo. Acho que gostava de ver se ela é bonita para eu a poder comprar. Portanto, gostaria que o número 26 entrasse alguma vez nesta equipa. E para quem não sabe que é o número 16,
26 ou 16? 16, peço desculpa se me enganei. Mas o 16, para quem não sabe, é o Vitinha. Portanto, eu gostaria de o ver mesmo dentro de campo. Epá, a camisola não uso como desculpa. Havia outra coisa qualquer, porque a camisola é feia. Ainda bem que isto não é o campeonato do mundo de camisolas, senão Portugal estava tramado, ainda faz o grupo passávamos. Pronto, ainda tínhamos que pagar imunização. É só porque, pronto, queria ver o Vitinha, acho que era interessante. Tirando isto e para brincadeiras, acho que queríamos felicitar Portugal por esta passagem. Desde já, nós já sabíamos que ele ia passar. Nós prevemos as coisas muito bem previstas. Em segundo lugar. Em segundo lugar. Mas previsto em primeiro, atenção. Mas eu previ em primeiro, para mim Portugal passava em primeiro e ganhava este Uruguai, ok, malta? Eu sabia que ele ia ganhar este Uruguai. Portanto, tirando aqui um bocadinho as brincadeiras, parabéns. Acho que a nossa seleção poderá fazer algo diferente neste Mundial, poderá ganhar aqui alguma coisa interessante neste Mundial. Portanto, fiquem desse lado para ver connosco mais sobre este Mundial, sobre a nossa seleção, quem levará a taça para casa. E deixem nos comentários, porque nós adorávamos ter um comentário da vossa parte, adorávamos ter o vosso like. E por isso mesmo, deixem likes, comentem muito estes nossos vídeos, subscrevam o nosso canal. E para já é tudo. Daqui a alguns dias voltaremos. Esperemos que estejam desse lado, porque nós vamos continuar deste. Tchau! Driving